facto dos jogadores me desafiarem constantemente me ajudam também a crescer. Eu não quero que o atleta seja o melhor dele, o melhor jogador do mundo. Ele alcance os objetivos dele, que ele tenha um foco, tenha um propósito. Nós andamos aqui muito com este clichê, eu quero que sejas feliz. Pá, eu quero que os meus filhos sejam felizes, quero que o atleta seja feliz. Se ele gosta de fazer isto, não. Eu quero que ele seja um bom pessoa. Os atletas passaram por mim, percebam que eu lhes dei alguma migalha, alguma coisinha que os ajudei a acrescentar valor. Nos ajudam a construir um caminho de sucesso. E foi o que eu lhe disse. Nós também não podemos, de maneira nenhuma, estar a crucificar essas pessoas, porque, no fundo, essas pessoas também são necessárias. Vou-te dar um exemplo. Obviamente que eu posso ter uma cadeia de dentária, mas, no fundo, eu também preciso de dentistas. Eu preciso daquele que é só dentista. Concordo com isso. Tu não precisas propriamente... Ser empresário. Tu não precisas ser próprio... Não é preciso. Eu acho que não podemos ser todos. Não podemos. Eu concordo com isso. Eu acho que não, eu concordo perfeitamente com isso e acho que é esse... Está tudo certo. Está tudo certo. É isso mesmo. Tipo, se tu tens paixão naquilo que tu fazes, ou seja, até podemos ir num exemplo muito mais baixo. Nós temos o Cristiano, que é o expoente máximo de jogador. E temos o jogador que joga no Oriental, que também é só jogador. E recebe 600 euros e para ele está bom. Sim. E o caminho dele é futebol. Ele vai estar no Eu concordo plenamente com o que tu dizes. Eu penso que no final vai dar àquilo que é... pelo menos a mim faz-me confusão. Opa, juro-te, faz-me imensa confusão. É das coisas que... Eu não sei, isto já está gravado. Não, tranquilo, estás tranquilo. Isto faz-me imensa confusão, que é... Opa, e às vezes as pessoas não têm esta opa, é a minha visão. Certo. A mim incomoda-me ver-me a mim, a ti, a ele, pá, as pessoas que lá estão em baixo contigo a trabalhar, qualquer pessoa, qualquer extrato. A mim incomoda-me e não consigo perceber, pá, e ainda estou a aprender com isso, que é, porque é que tu não há de ver o teu melhor potencial? E eu vou dizer porquê. Eu desde miúdo... Depois eu tenho uma coisa para te dizer. Ok. Eu desde miúdo, que, pá, a mim o que me bateu, isto de foco pessoal, eu hoje fazendo uma introspecção, era quase inevitável, e eu não sou pequeno, a minha empresa é pequena, pá, felizmente estamos saudáveis, as coisas rolam, mas somos pequenos, eu sei disso. Eu hoje vejo as coisas como estrutura mais um grupo sobreiro, mas que nem sempre foram assim, mas as coisas estão saudáveis, ok? O que eu hoje vejo é, eu olho tudo lá para trás, opá, e é curioso, claramente tu concordas com isso, o ambiente molda-te. Claro. Tu sabes disso. Claro, o ambiente molda-te, o teu pai moldou-te, a tua família moldou-te, esta empresa molda-te, ok? As pessoas por cá passaram. As pessoas cá passaram, tudo, o teu ambiente vai-te moldar, vai-te fazer o teu caminho de alguma forma. Diz-me com quem andas, eu digo quem tu és. Exatamente, é exatamente isso. E eu acredito mesmo nisso. E eu, quando era miúdo, quando a minha mãe trabalhava em feiras medievais, eu acompanhava sempre a minha mãe era separada do meu pai, portanto, o meu pai, entretanto, depois faleceu, e eu tinha estes dois mundos, os meus avós, que era um mundo bastante elitista, ou seja, um mundo com muito dinheiro, não é? O meu avô era efetivamente muito rico, e depois a minha mãe, de um lado trabalhadora, mais humilde, também com algumas posses, mas não comparado, por exemplo, com o meu avô. E eu era miúdo, eu era puto, meu. E eu lembro-me de fazer estes dois mundos. E isto ajudou-me, foi o ambiente. Certo. Okay? Um ambiente muito empresarial, de dinheiro, de riqueza, de casas, crescimento e essas coisas todas. E depois um outro mundo, trabalhador, tinha uma fábrica, mas era preciso trabalhar, vendedores, pessoal, não sei o quê. E depois feiras medievais, que aquilo é duro. As feiras medievais são duras, são muito duras. Eu lembro-me da minha mãe e do meu padrasto, aquilo é duro, é efetivamente muito duro. E eu recordo-me disto como... esquece, é uma cena que eu me recordo. Nós fazíamos uma feira, nós fazíamos várias, e eu acompanhava, fazia, caralho, eu andava lá, era miúdo, não é? Tinhas que ir. Andava lá, sabes, ia brincar com outras pessoas, com outros meninos, e não sei o quê, bota aqui, bota lá, depois bota e meia para ali. E eu tenho isto na minha cabeça, meu, e certamente tu, se fizeres desculpa, mas tu ainda és novo também, mas vais fazer isto, vai lá chegar, certamente. Eu era muito chaval, meu, e fomos a uma feira no Porto, pá, não era medieval, era uma feira de vender, a minha mãe vendia pratas, tainho, ouro, peças artesanais, e há um momento, eu era chaval, meu, e há um momento em que nós estamos na nossa barraca, no nosso stand, não é? Sim. E é surreal isto, que é,
Pá, aquilo tinha vários expositores, não é? E eu lembro-me disto ainda hoje, meu. Isto tenho 35 anos, não sou muito bem, não é? Mas lembro-me desta cena, meu. Eu estava lá e disse, pá, e a minha mãe vendia as peças, certamente ia vendendo peças, eu não me conhecia nada, mudou o negócio, não é? E eu fazia uma coisa, pedia dinheiro à minha mãe, tudo aquilo era 1 euro, 50 cêntimos, assim, e o que é que eu fazia? Eu pegava no euro, ia a um expositor que ali estava e que vendia, pá, eu agora estava a ver aqueles cubitos, mas vendia pedras preciosas, não é? Ok. Umas pedras preciosas. Eu ia ao gajo e dizia, pá, olha, eu tenho aqui 1 euro. E o gajo vendia aquela cena tipo a 50 cêntimos, estás a ver? Eu com a clarinha laroca e não sei o quê, olha, eu dou-lhe 1 euro e eu quero 2. Ok. Eu pegava nas duas, era eu. Eu pegava, o gajo dava, eu dava-lhe 1 euro, o gajo dava, que era 50 cêntimos, coisa, trazia e metia ao lado da minha mãe, estás a ver? Ok. A minha mãe fazia uma cena, se calhar até na cabeça, olha, não deixa que não me chateie, estás a ver? Certo. E metia-me lá, e eu metia lá as pecitas, lá as pedritas, e depois, entretanto, eu com aquela carinha laroca, quer vender, eu estou aqui, não sei o quê, aquelas coisas de miúdos, lá vinha o indivíduo, mas quanto é que custa, não sei o quê, 1 euro e meio, olha, este é 2 euros, e os gajos, com uma carinha laroca, brincadeira, e Certo. não vai, davam 2 euros, 2 euros e meio, 3 euros e meio, eu pegava naquele dinheiro, ia novamente ao gajo, olha, agora tenho 3 euros, eu quero comprar isto. E o gajo, o senhor ria-se porque eu comprava exatamente ao valor que ele pedia. Eu, no fundo, fazia exatamente o que hoje fazem as grandes empresas. Uma Exatamente. coisa de miúdos, que era, eu vou buscar o produto, compro o produto ao valor que eles têm, trazia para a outra mesa, no fundo trazia de uma fábrica para a outra fábrica, com a carinha louroca acrescentava valor, que era, vamos, e vendia a outro valor mais caro. Quando o cliente estava aqui ao lado com o senhor a vender. Uma posição de alto valor, claramente, é o intermediário. Claramente. Eu acho que é sempre. Porque tu aumentas o valor. Aquilo que eu te ia dizer foi quando tu falaste no maximizar o potencial, uma coisa que eu tenho bem marcada de uma memória tua foi do facto de tu dizeres que dentro de nós temos aquele potencial que muitas das vezes não queremos desabrochar e que se não for ao máximo extraído vai morrer. Concordo plenamente. Eu concordo com isso. Eu lembro-me disso nos treinos E é de verdade. física. E a mim incomoda-me isso. Pá, e ainda hoje. A mim também. Mas nós estamos mal. Porque Achas que estamos mal? Não acho, meu. Acho que... Eu acho que não. Não, acho que estamos mal, é a minha opinião, daquilo que eu fui passando, que é, efetivamente, nós Tu pensamos... estás mal ou o redor está mal? Nem eu, nem tu... Pô, então vamos melhor a dizer, nem eu, nem tu, nem os outros estão mal. Okay. É da forma como eles veem. Há uns anos atrás, ainda era vivo, Belmiro de Azevedo, tinha uma entrevista, estavam a entrevistar, ele tinha aberto um continente, não sei quantos tinha, e era considerado o homem mais rico de Portugal, essas coisas todas, e perguntaram ao Belmiro de Azevedo uma cena. Vamos apresentar, eu lembro disto, da entrevista a ver na televisão, estas cenas ficam. Certo. E o gajo estava, o jornalista certamente, a perguntar, pois você está aí, e eles na altura, não sei se vocês se lembram, mas na altura eles tiraram os bens. Não, as cadeiras. Antigamente, agora acho que é possível, mas antigamente tiravam as cadeiras nos supermercados. Okay. E eu revoltava-me. As pessoas não podem se sentar no seu posto de trabalho, estão cansadas, não ia passar aquelas cenas, cansadas. E houve uma jornalista que tocou um bocadinho nessa ferida. Vocês tiraram, não sei o quê, e depois falou que aqui é claramente uma coisa assustadora, no sentido que aqui falam sempre disto, porque nunca abriram uma empresa, que é a favor dos ordenados. E o Belmiro de Azevedo disse uma cena que me ficou para sempre, e isto vai ter ao encontro da potenciação, que é, e eu levei isso também para o treino, e hoje todos os valores que eu trago do treino aplico na empresa também, que é... É inevitável. É inevitável. E é bom, claro bom, e traz riqueza ao processo. O Belmiro disse assim, olha, você já perguntou, mas porque você não paga mais, você é o homem mais rico do mundo, os ordenados são mínimos, aquelas coisas todas. O Belmiro de Azevedo, que o Belmiro dizia tudo o que queria, não tinha problema nenhum. Também podia. Também podia, não é? Acho que podemos todos um bocadinho, desde que alguém... E ele pode mais, ele podia mais. Ele podia mais, que ele era mais rico do mundo e tinha muita influência na altura. E certamente a Sona ainda hoje o tem, o poder influencial. E o Belmiro disse uma cena à jornalista, era assim, olha, sabe, façam o seguinte, vão lá dentro e pergunta à senhora, porque eles faziam entrevista ao Belmiro e depois perguntavam à senhora, e que correu um bocadinho mal direto, porque a senhora começou a desbarbar, não é? Tipo, pagam mal, aqui pagam um ordenado mínimo, não sei o quê, bom, metemos a cadeia, e ele disse, vão lá dentro e pergunta à senhora, o que é que já fez para sair dali?
E aquilo ficou-me na cabeça. Pergunta à senhora, olha, você está triste, está desiludida, estar aqui, já percebi que, opá, não é o trabalho perfeito, não lhe pagamos o ideal, já percebi tudo. O que é que já fez para sair daqui? O que é que já fez? Já fez alguma proposta para mim, para a Sonai? Fantástico. Percebes? Pá, e isso chegou a um ponto que eu fiquei, e desde miúdo, eu era chaval a ver aquilo, e disse, meu, o que é que já fizeste? Ei, isto é mau, eu recebo pão, o que é que é? Bom, só que o que é que já fizeste? Nada. Mas, então, o que é que queres fazer? Eu quero estar aqui, mas quero ganhar muito dinheiro, mas quero ficar aqui na mesma. Mas isso é impossível, não é possível. Não é compatível estar numa caixa de supermercado a ganhar 10.000 euros por mês. Isso não vai acontecer, nunca aconteceu, nem vai acontecer agora. Pois, mas eu quero. Pá, mas isto não funciona assim. Não é com quereres. Percebes? Ou seja, e a mim, desde aí, não só, mas aí eu ainda hoje tenho a dificuldade, e certamente também o tens, porque também temos um bocadinho esta vantagem e esta sorte de ser empresários. E em que olhamos para aquele lado e para mim as pessoas são fundamentais, mas também têm que querer se potenciar. E eu a mim já me trouxe agregar muito valor, Sérgio. Se não vierem para agregar só que valor... a questão é, até que ponto aquelas pessoas ali em baixo na tua empresa, até que ponto aqui, como é que te chamas? Certo, o Sistel. Sisteu. Até que ponto o Sisteu, etc. Que certamente engoles aqui muita conversa e muito conhecimento, não é? Até que ponto é que nós aplicamos? Até que ponto até nós estamos a automatizar-nos o nosso trabalho? O nosso trabalho, a nossa vida. Até eu colocava, seja, eu fiz esta questão. Ser sincero, fazendo uma avaliação de parte interna, eu acho que ninguém. Eu também faço isso, eu acho que ninguém. Eu percebo. Da minha parte, acho que estou num caminho, porque eu cada vez mais, e quero ver se me entendes, que eu tenho blocos de horas. E eu comecei a olhar para o meu dia não como um dia inteiro, mas divido em várias partes. Então, para mim, eu tenho partes cruciais no meu dia-a-dia. E, nomeadamente, a parte da manhã é a parte mais intensa do meu dia. É onde eu tenho mais energia, ou seja, é onde eu aloco mais rendimento da minha pessoa. Ou seja, é onde eu coloco o meu treino, é onde eu coloco reuniões, é onde eu coloco briefings, é onde eu coloco processos de trabalho de análise. Grosso modo, o meu trabalho é todo feito de manhã. À tarde é mais para tomadas de decisão mais simples. Ou seja, se eu tiver que ir, como por exemplo, ao banco, se eu tiver que ir aos correios, se eu tiver que ir ao shopping por alguma razão, ou se eu tiver que ir ao Porto ter uma reunião, coisas de menos impacto. Responsabilidade, exatamente, eu faço à tarde. Mas eu, para isto acontecer, Sérgio, e é uma coisa que eu aconselho a toda a gente que trabalhe, seja em área que for, se sentem e façam uma lista do que é que vocês fazem realmente no dia. Porque eu vou-te fazer uma pergunta, e tu de certeza que vais responder aquilo que eu já estou a pensar, que é, tu podes fazer 20 burpees durante 1 minuto, mas também podes fazer 20 burpees em 55 segundos, e em 50 segundos, e em 45, e em 40. Quando é que consegues fazer em 40 segundos? É quando tu começas a ganhar caixa, correto? Ok. Ou seja, tu começas a ganhar estofo. Mas o estofo é só o pulmão ou é a maneira que também como fazes o burpee? O movimento é um movimento muito mais limpo, não tão desleixado, não estás ali a atirar o corpo. Percebes? A tua reação. O que é que eu coloco nisto? Eu sinto que as pessoas, para além... E pegando um pouquinho naquilo que tu estavas a dizer em relação à pessoa que estava na caixa registradora do Continente, as pessoas não colocam pressão na vida delas. Não existe um fator de dizer assim, olha, eu amanhã não vou ter o que comer. O problema é que a vida simplificou demais. Sérgio, e podemos ser o mais claros possíveis aqui. Nós os três aqui que estamos, somos ricos e não sabemos. Claro que sim, claro. Somos ricos e não sabemos. Eu falei com o Paulo até, e até é um clipe bastante visto no nosso canal, que é, eu podia perfeitamente estar na Somália com uma capa de 47 na mão. Existe essa probabilidade. Existia a probabilidade de eu ter nascido na Somália. Nasci em Portugal, sou rico. Eu chego a casa, tenho net, tenho luz, tenho comida, tenho a minha família. Concordo plenamente com isso. Eu sou dessa mesma opinião. E porquê é que nós não colocamos essa pressão no nosso local de trabalho? Mas eu acho que tu tens... Pronto, ok. Vai em contra aquilo que estavas a dizer. Cada um tem o seu rumo, cada um... E está tudo bem. Claro. Percebes? E está tudo bem. O problema é a pessoa que quando não coloca essa pressão, tu colocas e tu tens
esse poder andar, esse poder de crescer, poder viajar, poder construir novas coisas. O problema é que a pessoa que não coloca vai olhar para ti ressabiada. Porquê? Porque é que Mas existe isto é isso? porque somos socialistas, mais socialistas, percebes? Ou seja, nós temos uma visão muito socialista, o país é socialista. Eu concordo plenamente com tudo o que tu dizes, e isso tem-me feito, de alguma forma, às vezes, confusão, confesso. Mais tarde, quando era mais novo, ainda fazia mais confusão ainda. O que eu acho é que está tudo bem, ok? O que eu acho é que nesta pergunta, nestes dois mundos que eu te fiz, que é o Belmiro de Azevedo a ser questionado porque é que você não paga mais, e o Belmiro de Azevedo a responder, olha, mas já fui perguntar à senhora porque é que não fez mais nada, porque é que não faz uma proposta à SONAI de um projeto qualquer, ou whatever. Está tudo bem, ambos, percebes? Ambos têm uma visão completamente distinta. Certo. O que eu acho é que o Belmiro, neste caso, e eu tenho algumas informações que o Belmiro era lixado, mas a trabalhar e a liderar, mas o que eu acho é que neste caso o Belmiro está mais perto da razão do que ela, só por uma simples razão. Porque o Belmiro, como trabalhador, mesmo assim não deixa de parte, diz assim, eu quero é que ela voe. Pá, porque é que ela não me questiona? Dizer, olha, eu quero fazer uma bebida, você pode-me ajudar? Olha, eu quero abrir uma creche. Porra, vou juntar muito dinheiro aqui, depois vou abrir um espacinho pequenito, legalizar, não sei o quê, depois quando tiver dinheiro abro outro, e assim construo o grande. Ela não, ela resolveu só criticar. É isso. Okay? É Ela mais resolveu, fácil. É mais fácil. Claro, Ou seja, ela porque é resolveu mais só fácil. criticar algo sem nunca lá passar. Pronto. E aí incomoda-me bastante porque tu não continuas a não. A mim incomoda-me bastante, e eu desde miúdo fui assim, e agora se calhar até mais protegido, mais conservador, mas não Ok. era assim. Eu dizia sempre isto e ainda hoje digo que é uma das minhas filosofias. Epá, a vida é muito curta. Claro que é. Todos nós aqui concordamos, a vida é demasiado curta. Isto daqui a um dia, Já temos 40. uns 40, ou temos um 50, problema de saúde, ou isso. e aparece um cancro, aparece não sei o quê, e tens um acidente, E todo o foco deixa. muda tudo, percebes? E nós neste momento temos esta sorte de usufruir disto, não é? Certo. Destas conversas, de ter, eu próprio usufruo da minha empresa, de ter uma pessoa, gosto que uma pessoa esteja bem, se sinta bem, é o meu caminho, é aquilo que eu gosto de fazer, e depois obviamente ter os meus clientes, os comentários positivos, às vezes negativos, melhorados. É um mundo da empresarial que eu gosto, Certo. sou apaixonado por esse mundo. O que eu acho é que em determinados, pá, ou não, mas em determinados momentos eu fiz sempre esta questão que é, se eu olhar para trás, eu fiz tudo o que queria, e essa questão muda tudo. Porque eu olho para trás e digo assim, "Foda-se, oh, Tiago, oh, então olha, queres que te trate por Tiago? Eu vou tratar por Tiago. Oh, Tiago, Não, leitão. Leitão, Leitão. pá, ou então, foda-se, pá, eu queria fazer uma bebida energética, eu fiz. Pá, eu na altura tinha na cabeça abrir um ginásio, eu abri. Pá, eu na altura tinha na cabeça, pá, gostava de fazer outra coisa, comprar um cavalo, tentar vender, criar, não sei o que, eu fiz. Ou seja, eu olho para trás e tudo aquilo que eu me queria fazer, eu fiz. Pá, bem, mal, correu mal, Não correu bem. importa. É Mas uma eu fui lá, experiência. percebes? Eu fui lá fazer. Eu Hoje operaciono. não nasceu o dia. Exatamente. Exatamente. E amanhã vai ser exatamente igual. E a mim incomoda-me. Não é mais uma tentativa? É. Epá, mas atenção que às vezes não é só uma. Certo. É um estilo figurativo. É preciso É um ver. estilo figurativo. Isso mudou. Por isso hoje também te digo que sou mais conservador, que é. Conservador ou perspicaz? Acho que sou mais conservador, sabes? Acho que sou mais conservador no sentido que Ou hoje. sentes que, que o facto de tu teres errado e consequentemente aprendido não te levou a teres uma visão diferente na construção de um novo estilo de Eu, negócio? se calhar estamos. Ok, ser conservador no sentido de. Consigo olhar mais para aquilo que estás a dizer e ter mais frieza do ponto de vista e ter mais cuidado, mais cuidado como é que vou investir e alocar o capital. Isto porquê? Porque os CEOs, os grandes CEOs, os melhores CEOs do mundo, e aí eu acho que o potencial, na sua maioria, está muito nos Estados Unidos, é o que eu acho. E se formos ver as 500 maiores empresas estão lá, ok, são nos Estados Unidos do mundo. Os maiores CEOs, e eu recentemente estava a ler um livro sobre isso, e normalmente a narrativa é quase sempre a mesma, quando termina, que é
O que te vai definir como ao teu pai, exatamente, olha, por exemplo, ao teu pai, na minha opinião, a ti no futuro, a todos nós aqui um bocadinho noutros aspectos, te vai definir a forma como tu lideras a tua equipa, seja o e-commerce, seja pessoal, vais sempre ter que liderar processos, ok? A forma como tu consegues aguentar essa pressão para lá, passar para lá, para este lado, acho que é fundamental. E como não transmites para os teus subordinados. Até podes transmitir, mas seres tu a controlar isso. Certo. Da forma como, o que é que tu queres transmitir? Tu podes querer transmitir uma coisa lá para baixo e outra cá e para cima. Certo. E isto é mesmo difícil fazer. Isto é muito difícil. É com muita astúcia, muito estudo, muito trabalho e muita prática, não é? E depois, leitura, eu faço isso muitas vezes. Ou até buscar as ferramentas para te aprimorar, porque isto é mesmo muito difícil. É das coisas mais difíceis que eu... E estás sempre a aprender, não é? Sempre. Porque estás todos os dias, aprendes. É isso, e depois é o facto de nós termos uma diversidade tão extensa de personalidades e de conclusão de situações que... É terrível, é mesmo. Essa é uma das características que toda a gente fala, e acho que é essa onde eu hoje me enquadro a trabalhar, ou seja, eu foco-me na liderança, seja no desporto, seja na minha empresa. A outra, faz todo o sentido. É a forma como tu alocas o capital. Ou seja, todos os CEOs foram grandes CEOs, e estamos a falar de empresas obviamente megalómanas, não é? De bilhões, mas foram grandes CEOs porque naquele dinheiro que receberam, souberam alocar bem o seu capital para traduzir melhor valor para a empresa. Exemplo básico, tu poderias, imagina o teu pai, poderia ter aqui, vocês, uma vida que já o tem certamente, mas uma vida altamente privilegiada, vender tudo até, ou até usufruir de mais dinheiro que a empresa distribui, é Ferraris, é 3 casas, tudo, quase nem vir ao escritório, ter ido sempre de férias, não sei quem mais, podiam certamente fazer isto muito mais vezes que o que fazem certamente, e está tudo bem. Mas eu aí não estava a ser o Little. Não, sim, mas está tudo bem, não tem erro nenhum. Certo. Não tem erro nenhum. Foi a decisão, porque o teu pai poderia, ou tu, não, mas a vida é muito curta, trabalhei imenso, quero aproveitar que se lixa, né? E vocês vão continuar a ter a vida boa e se calhar este alocar de dinheiro que vocês certamente têm é alocado nessa perspectiva de vida. E está tudo bem. Ou então, como o teu pai fez, e como vocês estão a seguir esse caminho, mais também estás a seguir esse legado, que é pegar naquilo que é o capital e alocar no crescimento da empresa. E também está tudo bem. Ok? Se calhar se fores ver duas pessoas... A alavanca, em vez de ser pessoal, ser na empresa. Isto é o que me faz crescer. Exato. Mas isso, eu tento perceber hoje os dois mundos, que é, está mal e aproveitar a vida. O teu pai estava mal. De todo, ok. Já criou isto tudo. Agora, batendo, e pronto, se tu falas e bem que acabamos por roçar sempre a mesma narrativa, em muitos dos casos, acabamos por bater sempre ali no ceguinho. Eu, no fundo, eu tenho a sorte, e ontem no podcast que realizamos, fantástico, eu disse uma coisa, que eu tenho 23 anos, seja, vou fazer 24 em junho. Eu encontrei o meu dom. Claro. Eu encontrei a minha vocação. Há malta com 30 anos, 40, que ainda não sabe o que é que há de fazer. Isso vem ao encontro de uma coisa que eu... Percebes? Concordo. E eu tenho aqui uma questão, uma questão daquilo que tu estavas a falar em relação ao Belmiro, que depois pairou-me aqui na cabeça. Acredita, eu sou o tipo de patrão, e posso dizer isto de boca larga, que eu falo com os meus colaboradores e eu digo-lhes: malta, vocês são mesmo burros. Vocês são burros. E digo-lhes mesmo na cara: vocês são burros. Sabes porquê? Hoje para amanhã, esta empresa vai à falência. O que é que vocês vão fazer mais? O que é que vocês fazem no resto do dia que agregue valor ao vosso portfólio, ao vosso currículo? Aprendem inglês, vocês não sabem falar em inglês, vocês, para o mundo atual, para o mundo moderno, vocês tornam-se banais. E se trocar a peça A por uma peça B que esteja no mercado sem trabalhar há 5, 6 anos, vai saber separar numa encomenda. Se não souber no primeiro dia, ao final de uma semana vai saber. Ou seja, torna-se tudo igual, comum. Ou seja, ficam ultrapassados. Eu concordo. Por isso é que a potência... Eu isso não te consigo... Não há uma fórmula exata, não há uma ciência em que tu consigas percebes? É muito mais fácil eu me sentar aqui e estar tranquilo. Ou seja, já fiz o meu, está bom. É estranho, sabes? Eu percebo. O contentar com o simples. Estás a falar isso e há uma música que retrata bem isso,
percebes? E foi quando eu entrei na seleção, que era, lembro perfeitamente disso, que era, quando o Paulo, tive a sorte de ser convidado pelo Paulo Pereira, eu estava a dar uma formação no ISMAI na altura, pequena aula, já não me recordo de quê, mas era certamente treino ou qualquer coisa, e estava no ISMAI e estava muito contente, e o Paulo Pereira ligou-me e convidou-me na altura, houve uma oportunidade de seguir com ele para o europeu, e acabei por ir, na altura o Paulo Pereira tinha-me convidado. Eu lembro-me desta música, meu, que ainda hoje Dá-te gás. ainda hoje faz todo sentido para mim, que se calhar vocês vão se recordar ou não, eu nunca sei o cantor, meu, mas bem-vindo ao topo. Topo do quê? Topo para quem? Qual é o teu sonho? Protege-o bem, senão a vida vai levar-te sem te aperceberes. É brutal. Bem-vindo ao topo. O que é isso, o topo? O topo é uma coisa completamente diferente para mim, para ti, para ele, para todos. Bem-vindo ao topo. E o topo de quê? O topo de quê? Qual é o topo? O que é isso? De quê? Para mim, se calhar, o topo é ter uma cadeia de hotéis. O teu topo é estar junto com a tua família a construir este legado. Caralho, o topo dele é conquistar a mulher que ele quer. Topo de quê? Topo para quem? Quem é que queres provar? Provar a quem? Ok? Qual é o teu sonho? Onde é que tu queres chegar? Qual é o teu sonho? Onde é que eu quero chegar? Se tens um sonho, protege-o bem. Protege-o bem, luta por ele. Senão, a vida vai levar-te. Sem te aperceberes. E quando és por ela, perdeste o sonho, perdeste o tudo, perdeste tudo. E isto para mim faz todo o sentido. Faz? As pessoas deixaram de ter este É propósito. clichê. Eu sei que é sim. clichê, Mas sim. faz todo o sentido. Porque a partir deste momento, quando tu percebes este verso ou esta música, consegues compreender de que tu, para estar nesta vida, pelo menos é a minha perspectiva, tu tens de ter um propósito. Certo. Percebes? E a malta não tem. E está tudo bem em mudares o propósito. Eu tive esse propósito quando o Paulo me convidou. Tive a sorte de estar na seleção e sou um privilegiado por ter passado tudo e ainda o espaço por tudo que passei na seleção. Sinto-me um autêntico privilegiado e na altura era este o meu topo. Era onde eu queria seguir. E então eu tive que o proteger bem. Certo. Tive que dar o meu melhor para conseguir lá chegar. Porque era o meu sonho, eu queria lá estar. E consegui estar. E ainda lá estou, felizmente, confio em mim. Hoje olho na perspectiva empresarial, é exatamente igual. Qual é o topo? E eu estou para quê? Estou aqui para agradar alguém? Sentes que de uma parte interna, terminando também esta parte para darmos arranque Sim. às reais perguntas, mas sentes que de certa forma, e eu estava-te a fazer aquela primeira pergunta inicial, que nós temos que ter bem definido, quase como se fosse escrito, para onde é que queremos ir? Não tenho dúvidas nenhumas. Define tudo. Muda tudo. Não tenho dúvidas nenhumas. É quase, ser como, atleta é ou quase como um soco. O soco, se não olhares para o sítio preciso onde vais colocar o soco, não vai ser com a mesma intensidade, não vai ser com coloco a de outra mesma... perspectiva. É quase como o sentido da vida. É isso. Ponto. Se tu não souberes para onde vais, o vento vai-te levar para algum lado. E eu concordo plenamente com isso. E eu decidi na minha vida, desde miúdo, que tinha que ter um propósito. Ponto. Eu não consigo viver sem ele. Por mais simples que ele seja. Muito. Por muito mais simples que ele seja. Eu não consigo viver com ele. Porque, e mais uma vez, o propósito muda. E está tudo bem. Mas sem ele, eu não consigo andar. O inverso aqui é, nós, de certa forma, ok, está tudo certo, a nossa vida tem situações que nos fazem aprender e nos fazem mudar o nosso propósito, mas à medida que mudas o teu propósito, reges-te a ele. Acompanha-o. Não é mudas do propósito e deixas de ter propósito. Não, e arranjas a outro propósito. E tu vês isto nas pessoas, em pessoas, por exemplo, que se identificam mais. Às vezes faz-me confusão, mas isto faz sentido, que é, imagina, tu tens muitas pessoas que hoje trabalham no dia-a-dia em fábricas, e muitas coisas qualquer, com o propósito deles, às vezes intrinsecamente, nem eles se apercebem disso, mas dá para perceber, Sim. é comprar um Seat Leon, é comprar um Mercedes, é comprar um Porsche. Certo. Tudo bem. Este é o propósito. Quando tu compras o Porsche, esse propósito apaga-se, porque conseguiste alcançar. Boa. E agora tu tens que ter outro propósito. Igual a mim, igual a ti, porque isto vai mesmo acontecer. Lá está, mas tu também tipo, te prendes sempre a algum material. Não, aquele foguinho acaba por ir. Não, mas tu sabes porquê? Sabes, eu também passei por aí, que é,
mas se calhar, esquece a parte material. Que se foda a parte material, ok? Tem um propósito. É um carro que se foda, é um carro, vai atrás, porque isto vai-te ajudar, meu. Tu queres comprar um carro, não vais comprar um carro a trabalhar na mercearia. Certo, vai-te colocar num processo Vais passar por um processo de caraças, mano. Tu vais ter que para ter trabalhar, sentimento sobre. vais ter que poupar dinheiro, Certo. vais ter que chorar, não vais jantar com os amigos muitas vezes. Certo. Este processo todo é incrível, meu. É tipo, uou. É uma aprendizagem. Se calhar tu chegas ali com, vou inventar agora, 100 mil euros que ganhaste, poupaste para caralho, não sei. Aí, vou gastar agora 100 mil euros no Porsche. Vai-te custar. Esquece, estás a ver? Pá, mas este é o propósito. E eu vivi só disto. Eu vivi com um propósito, só queria trabalhar com atletas. Eu tive propostas, será muito melhores que isso. Mas este era o único propósito. Eu sabia que eu ia trabalhar com atletas. Tive excelentes propostas de trabalho. Só focados em atletas. Só focados em atletas. Pá, acho que me tornei bom naquilo que fazia. Percebes? Porque o meu propósito era só esse. Se calhar tu viravas para mim e dizias assim, foda-se, mas tu consegues ganhar bem e muito mais dinheiro do que eu ganho no desporto. Sim. Se me dedicasse a trabalhar na saúde, na obesidade, os PTs, os tais personal trainers, As redes sociais. nas redes sociais, por exemplo, se calhar ganho muito mais dinheiro, não tenho quase dúvidas, mas não é esse o meu objetivo. E isso... Sim, cada qual é cada qual. E está tudo bem, está tudo bem. E eu senti mesmo isso, porque eu cheguei ao meu propósito, consegui alcançar, tive mundiais, graças à seleção nacional tive mundiais, europeus, Jogos Olímpicos, trabalhei com atletas fantásticos, trabalho com atletas fantásticos, tenho uma equipa e um staff top do top, fui um privilegiado de crescer com eles e aprender muito com eles. E continuar. E continuar com eles. Tem todo um ciclo, há de acabar, certamente, percebes? Mas eu sinto que esse propósito, hoje, trago exatamente para o meu modo empresarial. Por exemplo, hoje o que me acompanha como propósito, ok? Eu tenho 35, eu já dizia isto aos 34 e aos 33, 32, que era, o meu propósito agora é adquirir até aos 40 um hotel, uma nova unidade. É esse o meu objetivo. E estou a trabalhar para ele. Tu podes-me dizer assim, mas estás a conseguir? Não, mas estou a trabalhar. Estou partindo todo para isso. Percebes? Eu sei onde quero chegar. Eu sei o que quero. Percebes? E isto ajuda-me a dar um caminho, porque podias dizer assim, mas tu agora até podias comprar um Mercedes, ou adquirir até uma casa melhor, enfim, podias dizer, se calhar até podia, percebes? Mas vai-me desviar do propósito que é abrir uma unidade, mais uma unidade. Não queria fazer esta pergunta, mas vou ter que fazer, porque pronto, no fundo, eu sinto que também nós temos um grande problema a nível social, que é uns sem sonhos e outros a tentarem vendê-los. Acabamos por colocar aqui, obrigar uma pessoa a ter um rumo de vida e muitas das vezes a alterá-lo. Tu no teu caso, e falas e bem, que o facto de tu poderes ter selecionado a clientela, e neste caso trabalhar apenas com atletas de alto rendimento profissionais, foi a tua seleção, ok? Seleção de público. Mas podia estar aqui, vou significar alguém. Vamos imaginar que eu era um personal trainer com uma comunidade gigante dentro daquilo que é as minhas redes sociais, que tenho uma aplicação, etc. E eu nesta conversa estava aqui a dizer-te, olha, tu devias era fazer uma aplicação e devias era publicar no TikTok e publicar no Instagram. No fundo, eu estou-te a vender uma coisa que deixa de ser aquilo que é o teu propósito. Exato, concordo. A tua vocação, quisesse... o teu gostinho. Sabes? Por isso é que tu te divertes tanto no teu dia-a-dia e trabalhar... Eu falo por mim, trabalhar para mim está-se bem. Mas o que estás a dizer vai ao encontro do que eu senti, que é, onde é que na minha opinião, o que é que te sentes melhor no teu trabalho? Na minha opinião, é que onde eu me sinto melhor e porquê de escolher, por exemplo, os atletas? É o processo. Certo. Só isso. Percebes? Porque se hoje tu tiveres... Eu coloco isto muitas vezes, digo isto muitas vezes, que é, imagina, tens que imaginar uma cena, que é, tu hoje ganhaste 100 milhões de euros, certo? Ok? Tu hoje tens 100 milhões de euros na conta. Tu fazias o que estás a fazer hoje? Sim. Pronto, é só hoje que tens de perguntar. Eu fazia exatamente o que estou a fazer hoje. Podias dizer assim, mas comprava mais uma coisinha, ou, está tudo bem. Não, mas está tudo bem, ok? A questão aqui fulcral é, o teu propósito mudaria? O teu princípio de vida mudaria? Não. Então é este o caminho. Não, até acho que só aumentava. Pronto, melhor. Então é este o caminho, percebes? Eu sei de milhares de pessoas com quem eu falo isto, ganhaste 100 milhões de euros hoje. Ganhaste. Tiveste sorte, ganhaste a lotaria. Tens 100 milhões na tua conta.
fazias isto? Não E a fazia pessoa vai nada. dizer, não, pá, não, às vezes, olha, eu vou comprar imóveis e vou... tudo bem, então foca-te nos imóveis. Yeah. Prepara-te hoje para comprar imóveis. Então é os imóveis que tu queres, vai comprar imóveis e vender imóveis. Não, abria uma veterinária porque eu gosto de... Excelente Então perspectiva. abre um veterinário. Excelente perspectiva. Abre uma casinha pequenina. Como é que numa pergunta tão simples Muda consegues tudo. chegar a uma Muda tudo. conclusão tão Percebes? óbvia? Muda tudo. Porque a partir do momento em que tu tens... Porque, regra geral, a sociedade luta por dinheiro. É o basal. Infelizmente, E sim. movemos... felizmente, é uma moeda de troca. O dinheiro é apenas uma moeda de troca, não é? Nós trocámos aqui hoje amizade, mas se quiseres ir comprar um carro, trocas por dinheiro, mas se calhar, antigamente, há 20 mil anos atrás... Eu dava-te uma vaca e tudo Pronto, mais. estás a ver? É só uma moeda de troca. Aqui, o que estamos a falar aqui é o teu valor e é o teu propósito. A pessoa, ele tem 100 milhões, dás 100 milhões a cada um deles, eles voltavam a fazer isto, faziam. Então deixa estar, meu, porreiro, então luta por isto, podes ter uma melhor carreira. Pá, não, eu adorava, pá, já tive uma amiga minha que me dizia, pá, eu gostava de ter, ela é psicóloga, mas gostava, pronto, pá, uma cena dela, ela tirou psicologia, mas gostava de ter um veterinário, eu lembro-me da veterinária porque eu lembro dela ter-me dito isso, gostava de ter veterinário, eu estava a dizer, pronto, ok, tiraste psicólogo, mas tiraste veterinário. Está tudo bem, aprendeste uma coisa, ela gosta muito de animais. Então, dizer, pronto, e ela trabalha numa clínica privada como psicóloga lá. E ela estava-me a dizer uma coisa qualquer e eu estava a dizer, mas porquê que não tiras psicologia? Desculpa, porquê que não abres uma clínica? Veterinário. É um veterinário. Porque é muito caro. Porque não tenho tempo. Mas então, imagina, tens 100 milhões de euros agora. O que é que fazia? Abrir um veterinário. Então bem, então eu ajudo-te. Vamos ver uma loja. Pá, vamos encontrar aqui uma loja por 500 euros. Eu não tenho muito dinheiro. Pá, vemos aqui uma loja, vemos o que é preciso. E começas a meter só 3 cães. Pá, isto vai crescer. Se tu adoras isto vai crescer. Isto vai criar valor. Porque e dos 3 vais criar uma loja maior e vais começar a colocar 7 cães. O sucesso é parelha do empenho que tu colocas no processo. É o teu propósito. Porque a partir do momento em que tu te sentes realizado lá, ninguém te para, meu. Ninguém te consegue parar. Porque lá está, tu vais motivado todos os dias para ir trabalhar. Feito. Para ti não é um dia de trabalho. Porque no dia, e tu deves mudar. E está tudo bem se mudares. E tu deves mudar, a não ser que sejas muito imaturo e mudes de minuto a minuto, mas tu deves mudar no momento em que te perguntares novamente. Olha, eu tenho 100 milhões na conta. Eu vou fazer, agora apetecia-me ir de férias. Então vai, meu. Vai já. É isto. Porque a vida amanhã é um cancro ou daqui a 70 anos vais à vida. Ou seja, vamos todos deitadinhos. E vamos todos deitadinhos. E o pior é que tu não foste lá atrás, não foste buscar aquilo que querias. É verdade. E isso incomoda. É verdade. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, às vezes... Incomoda porque tu pensas, sério. Pá, os outros também... Eu não sei, eu aqui já não consigo. Discordo. Eu aqui já não te consigo. Eu discordo. Eles pensam, sabe, então, eu acho há perguntas que tu fazes durante o teu dia-a-dia e tenho a certeza que o cérebro vai fazendo essas várias perguntas de uma forma natural. Deixa-me colocar-te esta questão. O Miguel Milhão ensinou isto. Nós somos também, de alguma forma, eu e tu, certamente ele também, se assim se enquadrar, que é, nós somos também uns privilegiados. Sabes o que é que nós temos tempo? Tempo para pensar. É do caralho. Sabes que muita maior parte deles não tem tempo para pensar, sabes porquê? Tem que ir trabalhar, tem que fazer a parte deles, e chegam ao final do dia, estão extremamente cansados. Eu e tu temos o tempo de estar hoje aqui a conversar. Eu e tu temos o tempo da manhã, se quisermos ir treinar de manhã e pensar na vida. Eu e tu temos, se calhar, o tempo de... Eu tenho muito isso, faço isso N vezes, muitas vezes mesmo. Mas porque eu tenho 24 horas são iguais para mim como para eles? Não são, não. Sabes porquê que não são? Isso talvez é a minha opinião que é errado. As tuas 24 horas vão ter um desgaste energético completamente diferente do desgaste energético. Se calhar maior. Sim, mas numa determinada tarefa. Eu dou a dar um exemplo de alguém lá em baixo. Alguém lá em baixo, por embalar ou fazer outras coisas, tu podes pensar que não tem um desgaste energético tão acentuado, mas naquele momento, para aquela pessoa, aquilo tem efetivamente um desgaste energético. Por exemplo, eu não sei, mas por exemplo, uma pessoa que esteja completamente desiludida com o seu trabalho, a sua energia vai se dissipar completamente. Ponto. E tu dizes assim, isto tem 24 horas para pensar, está bem, mas naquele dia, naquela hora, às 8 horas que ela teve de trabalhar, a energia foi toda alocada ali, porque ela não gosta de estar ali, não quis fazer mais nada, não. Tu achas que uma pessoa que saia dali e passa, depois tem, sei lá, mais 5 horas livres, que vai ter a perspectiva de, epá, eu quero conquistar os meus sonhos. Deveria. Pois deveria, mas deveria antes. Percebes? E o antes, Leitão, o antes é, qual é
o que é que tu queres fazer? Ok? É chegar lá, quando ela está a embalar, e dizer assim, eu tenho 100 milhões na conta. É isto que eu fazia. Não. Pá, eu queria abrir um café. Adorava. Ok. Então vai perguntar. Mas é isso que eu vou-te colocar, que é o facto de tu fazeres essa pergunta, eu tenho a certeza absoluta, sintética e analítica, que maior parte das pessoas não ia falar no modelo de negócio. Não ia falar no modelo, ia dizer, vou de férias ou vou E não comprar tem isto. mal. Malta, não tem mal. Vocês têm que perceber. Não está mal, não está mal. Eu não estou a dizer que está mal. Pode ir de férias, malta. Está tudo bem. Queres ir de férias? Ou não quero fazer nada. Não, isso... Vou dar este exemplo. Eu sou o teu trabalhador e tu colocas-me essa questão. Certo. Tenho 100 milhões de euros na conta e eu agora tenho que decidir o que é que eu quero fazer. Ou se quero continuar aqui, porque me identifico Certo. muito desta preta, tal. E eu digo-te a ti, eu quero ir de férias. Quero ir surfar. Adoro surfar. Quero ir surfar. Só há um caminho. Ok? Eu vou chegar à beira de ti e digo, eu vou sair daqui. Ok? Tenho 100 milhões de euros. Certo? Ou passo mal, vou para o do... Como é que é? Agora foge-me o país. Ora, vou para um sítio onde se possa surfar. Vou para a Tailândia. Vai. Vai, obrigado. Vou para o Havaí, ok? E tenho 100 milhões de euros, compro a melhor praia, o banalão. Acabou este filme. Agora, eu vou-te colocar a par. Colocaste nesta questão, mas eu não tenho 100 milhões de euros. Eu quero na mesma ir surfar. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar à tua beira. Ou melhor, o que eu faria se fosse esta pessoa? Eu não tenho 100 milhões de euros, mas o meu sonho é ir surfar. Vai. Pô, vai, que aquela cena é brutal. Mas eu adoro isto, é o que eu gosto. Eu quero férias. Gosto de estar na praia, externado. É isto que eu me identifico, neste momento. Então é isto que eu vou fazer. Muito fácil. Vou trabalhar um ano com o leitão. Vou fazer um esforço do cara para não gastar dinheiro nenhum. Ok? Não sei quanto é que pago, 1000 euros, começo a poupar. A partir de agora, depois de poupar, eu certamente vou conseguir arranjar para pagar uma viagem para o Dubai. A partir do Dubai, vou vender granadas. Ok? E vou para a beira eu adoro surf, e vou para a beira bater à porta, ali numa casinha de surf, qualquer que certamente existe. Diz, olha, eu adoro surf, sou de português, PPP Bernabéu, gostava de dar aulas aqui. E o gajo vai-me pagar meia dúzia de euros. E se calhar ainda vou ter que dormir ali naquele latão que ele vai-me arranjar um quartinho. E começas a trabalhar. Eu começava a trabalhar lá, começava a dar aulas e começava a poupar o dinheiro. E depois, quando desse por ela, eu provavelmente até dizia assim, olha, eu gostaria de fazer parte desta escola. E quando desse por ela, se calhar já gostaria de montar outra escola ao lado, ou até mesmo ir fazer crescer em vários compartimentos. Eu fiz exatamente o que eu queria fazer. Não me foquei. Esta é a diferença, isto muda. Sabes qual foi a diferença daquilo que eu estava a dizer para aquilo que tu estavas a dizer? Sérgio? É que, infelizmente, para uma pessoa motivada e uma pessoa com rumo, é fácil criar uma solução, porque tu estás concentrado na solução. O problema é que a pessoa que está cá em baixo, que normalmente é uma pessoa banal, e infelizmente as coisas são como são, e cada qual é cada qual, e cada nível existe para cada nível, nunca vai ver a solução, nunca vai ver o processo de solução. Ou seja, eu acho que no fundo nós vimos formatados daquilo que é o nosso ambiente. Já falamos disso. Eu acho que não é. Também é verdade, tens razão, é o ambiente. Vimos formatados. Não é. Ok, mas tens razão, é o ambiente, porque iniciámos a conversa com isso, o ambiente molda, ponto. Isto não há, há estudos científicos sobre isto. É inevitável. O ambiente molda-te, cria-te. Isto há estudos sobre isto, relativamente a jogadores de futebol, também existem muitos disto. O ambiente eu não estou a colocar, ou seja, isto, e eu disse ao bocado, se bem te recordas, que muitas das vezes não encontramos em casa os nossos mentores e... É o ambiente. Tu podes ter o ambiente pode ser aqui, claro, pode ser aqui, sim. tipo, não, podes aprender. A tua esponja social molda-te. Isto é inevitável. Eu só acho, ou seja... Mas deixa-me só concluir, então, que é o ambiente molda-te. Todos nós aqui dentro concordamos com isso. Então qual é a diferença? O propósito. Só isso. O problema é que nós temos que ajudar as pessoas. Se pudermos ajudar em alguma coisa, é encontrar o propósito. Mas lá está, mas o facto das pessoas terem esses tais 100 milhões na conta não vai justificar que elas pensem, porque, ou seja, na cabeça de muita gente, eu vou-te falar da minha pessoa. Eu nunca pensei em ganhar. Eu já sabia que ia ganhar. Eu na minha cabeça, eu sei muito bem para onde vou, com quem vou e como vou estar. Eu não penso em ganhar, eu não penso em euros, eu não penso em valores. Mas tu tens um propósito. Tenho. E esse meu propósito é um propósito oculto. Mas tens o teu propósito, certo? Certo. Pronto.
O que nós temos que ver nele, noutras pessoas, eu também tenho certamente uma pessoa também tem, é de alguma forma otimizar esse mesmo propósito, que é esse o grande problema. Ou não. Ou não. Ou seja, eu posso, não, mas eu posso querer a minha vida toda vender na Feira da Ladra. E está tudo bem. E está tudo bem. Sim. Agora, é um propósito. não sejas ignorante. Não sejas ignorante. E olhes para o lado e tentes, de certa forma, rebaixar ou criticar. Mas a crítica é local, ou seja, a crítica, na minha opinião, passa muito por ser local, ou seja, tu estás num partido socialista, tu Crítica estás a num país socialista. um comentário construtivo. Porque eu posso-te virar para ti e dizer assim, dentro do teu hotel, opá, faltava um bocadinho de limpeza, se calhar caprichava um bocadinho nessa parte. Ou então podia dizer, foda-se, aquela merda era uma espelunca. Horrível, é um antro de degredo. Estamos a entrar num mundo, ou melhor, estamos a entrar numa conversa que é difícil depois, tem aqui um limbo muito complicado para definir. Certo. O que eu acho, e acho que nós vamos sempre batendo um bocadinho na mesma tecla, que é, a verdade é que se as pessoas não tiverem um propósito, não é? Se eu, tu, ele não tivermos um propósito, tu vais andar ao sabor do vento. Certo. Isso é claro. Efetivamente. Ok? E nós percebemos isso com a ciência aplicada. Por exemplo, se fores hoje ler ciência, como leio, relativamente aos atletas, o propósito ajuda. Por exemplo, vou dar um exemplo agora do atleta. 2 anos, ou seja, dois grupos, não é? de um atleta, os atletas que acreditam que vão recuperar bem e que não vão recuperar, em que têm um propósito, porque querem jogar mais, querem fazer um melhor contrato, whatever, e aquele atleta que está altamente desiludido e nunca mais, meu. Eu agora nunca vou ser mais o mesmo. Então, tenho dores aqui e acolá, e se calhar não tenho capacidade para fazer isto. Estes 2 anos, estes 2 grupos, o que recupera mais rápido é este. Claro. Okay? E isto está provado. Okay? E nós somos isso. Nós somos aquilo que colocamos no nosso cérebro e que nos alimenta ou não de energia boa ou energia negativa. Pelo leite derramado, amigo. Isso, eu sei, mas há pessoas que não conseguem. Não é? Consegue ultrapassar, é por isso que existem diferentes níveis. Sim, mas nós também... Mas pergunto-te a ti, o nível mais baixo é mais difícil ou o nível mais alto é mais difícil? O nível mais baixo é mais difícil, o nível mais alto. Olha, vou-te... Na minha opinião, quanto mais sobes, mais responsabilidade tens, mais dificuldade agregada tens, mais complexidade tens nas tuas decisões. Colocaram essa questão num podcast e eu gostei da resposta, que é... Por acaso essa pergunta é boa, o que é... Nós temos a tendência de dizer que quando estamos lá em cima, cada vez que estás lá em cima, é mais difícil. Sabes, eu ontem naquela resposta, eu gostei da resposta em si, porque simplificam mais o processo, que é, talvez nós estejamos muito, às vezes, a olhar para o nosso ego e pensar que lá em cima é que custa e não sei o quê. Na verdade, temos uma boa vida. Claro que custa, não é isso que estamos a dizer, mas efetivamente temos uma vida porreira, comparada às vezes com outras vidas. Mas o que te leva lá a construir mesmo a sério é quando não tens nada a perder. E só quando não tens Não nada há plano a perder B. é quando estás lá em baixo. Não há plano B. Quando estás mesmo É só um lá em rumo, baixo, é só uma estrada. é só um trilho. Quando estás lá em baixo, isso muda tudo. Quando tu estás mesmo no zero, estás a ver, tipo no poço. Estou desamparado. E sabes que... eu não tenho ninguém para me virar. Aí é que cresces, percebes? Aí é que vês a real pessoa. Claro que, infelizmente, depois certamente pessoas entram por lá fora e acabam depressivas e essas coisas todas, mas eu acho que é muito nesse sentido. Eu acho que sim, eu acho que nós temos a tendência de dizer sempre que estamos no topo e é que é mais difícil porque a queda é maior, enfim, entramos nestes clichês. Se calhar não é bem assim, aliás, não é mesmo assim. Porque... Eu acho que é, porque por mais que não seja de uma parte física, que no fundo é físico, é mental, nós acabamos por ter mais problemas associados. É normal. São problemas diferentes, sabes, Leitão? Mas achas, deixam de ser problemas, sabes? Sim, não, mas são problemas. Mas repara, se calhar é injusto dizer isto. Pergunto-te a ti, o que é mais fácil uma pessoa ter um AVC? Uma pessoa que trabalha numa caixa registradora ou uma pessoa que trabalha no cargo de CEO, como por exemplo desse mesmo supermercado? Nunca li sobre ciência sobre isso, mas também não o colocaria dessa forma, sabes? Não colocaria essa questão dessa forma. Eu colocaria, porque, repara, podes ter um CEO altamente estressante por causa do seu cargo, mas também podes ser uma pessoa altamente saudável
no outro Claro. carro. Portanto, eu não colocaria dessa forma. Eu acho que nós, pelo menos é a minha visão, eu acho que nós não devemos individualizar assim tanto, Ok. porque nós respondemos de formas completamente diferentes. Eu acho é que nós, que estamos lá em cima, eu não sei o que é isto estar lá em cima, atenção, eu não faço a menor o que é isto dizer que estamos lá em cima, mas nós que temos alguma capacidade, e certamente há pessoa, tu tens aqui uma empresa muito maior que a minha, não é? Ahm, Quem tem a capacidade de estar um bocadinho acima, se quisermos assim assumir, seja o que isto for, e a capacidade de poder ajudar lá em baixo, Certo. nós devemos o fazer. De forma a dar as ferramentas. A dar ferramentas. Não é dar dinheiro, não é isso que eu estou a falar. É dar ferramentas e dizer, ok, o que é que tu gostavas de fazer? Eu já fiz isso N vezes. Mas achas que adianta? Muda, muda. A ti ou à pessoa? As duas coisas. Muda-te a ti porque sabes que ajudar. Mano, olha, a minha experiência é Então, totalmente, eu tam- totalmente ou, distinta. Então. eu já fui enganado N vezes. Mas pelo menos eu olho para trás e digo, eu pelo menos sei que tentei. Isso sim. E isto é Isso importante, sim. percebes? Isso sim. Imagina, pá, sei lá, imagina, dares a alguém a oportunidade de abrir um café, porque é o sonho dela, e tu até entras ali em parceria e até fazes uma cena qualquer e dizer, pá, este dinheiro, em vez de comprar um carro, até invisto aqui que também não tem nada, a pessoa é porreira, nós conhecemos e não sei o quê. Eu preferia dar esse dinheiro, eu sei que às vezes peço desculpa, eu preferia dar esse dinheiro à pessoa, porque se a pessoa for séria, se a pessoa for correta, percebes? Ahm, Tu mudaste uma vida para sempre. Percebes? Ou seja, tu acabas por acrescentar valor, porque a vida também é feita disso, não é? A vida, porque a mim também me fizeram isso. Repare, eu passei por momentos muito complicados quando recebi o alojamento. Muito. O alojamento estava completamente degrido, muito em baixo, completamente velho, com muitos problemas. Pá, uma cena mal, o que tu imaginas mal, estava pior. Não é? Estava muito pior. E eu deparei-me com tantos problemas num gajo ali de 26, 27 anos a assumir responsabilidades, porque depois os meus irmãos também deixaram para mim e eu acabo por ter ali em cima dos ombros uma responsabilidade de ter um legado. Estamos a falar de um alojamento com 40 anos, em que eu poderia ser eu quase a deitar tudo a perder. Certo. Um, e eu apanhei tanto na terra, tanto lá em baixo, que foi eu precisei de trabalhar muito, mesmo de chorar muito também, para tentar alcançar alguma coisa. E hoje eu olho para o alojamento, espero um dia convertê-lo para hotel. hum, e hoje, felizmente, estamos saudáveis, as coisas rolam e está tudo bem, ok? Mas lá atrás custou bastante. Mas hoje olho para isto e mesmo assim eu digo-te uma coisa: eu fui um privilegiado. Eu fui um privilegiado porque o meu avô, bem ou mal, deixou-nos aquele pedaço, deixou-me aquele propósito ou aquele legado. Eu fui um privilegiado. É que eu podia ter ido abaixo, podia vender, ou podia ter ido à falência, o Estado ficar com aquilo em dívidas, enfim. Eu peguei um imóvel não é, com dívidas. Certo. Eu comecei com dívidas, não é? Eu comecei com dívidas. Portanto, Não é no zero, é não menos comecei, zero. comecei com menos É 24. negativo. 24, quase 50. Opa, e aquilo foi muito complicado, percebes? Caducar a vida. Mas mesmo assim, hoje olho muitas vezes e que privilegiado que eu sou. Mano, eu tive a oportunidade, custou-me para caralho, atenção. Mas mesmo assim, eu ainda fui um privilegiado comparado com muita gente e eu dou-me com muitas pessoas assim, que vivem na rua, não têm dinheiro para pagar uma casa, estão num quarto, por exemplo, estão no meu espaço e mesmo assim lutam todos os dias com dores, com as suas dores, mas lutam. Tens pessoas também que dei a mão, N pessoas, que dei a mão, depois me abandonam e achas que é pela mensalidade do quarto? Vai à tua vida, aqui já não entras mais, mas ao menos ajudei, eu ao menos abri, porque não é só o dinheiro, é o acrescentar valor. Eu costumo dizer, de forma profissional, com o tempo da minha empresa, eu fui percebendo que eu não trabalhava para o dinheiro, eu trabalho para o tempo. Tempo de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto de fazer. E isso eu percebi com muitas dores de cabeça, não é? Ali dos projetos que falhei, fechei, de espaço, pá, essas coisas todas, e que fui aplicando no modelo de negócio no Sobreiro. Mas mesmo assim, hoje olho para aqui, reparem, hoje olho para aqui e digo assim, pá, e custou-me para caralho. Eu comecei menos zero, não é? Como estavas a dizer, menos, quase menos 50, que aquilo foi umas dívidas bastante brutais, acumuladas. E hoje não temos nada, nenhum passivo, não é? Portanto, e felizmente as coisas rolam. Mas mesmo hoje olho e digo assim, foda-se, obrigado, obrigado, boa.
obrigado por me dares a oportunidade de ter um espaço, por eu ser patrão, ou dono, ou líder, ou CEO, ou whatever que queiram chamar. Eu sou apenas uma pessoa que está a guiar a caravana e os outros vão lá atrás, mas obrigado. Porque eu hoje, se eu quisesse, e eu adoro aquilo que faço, se eu quisesse construir aquilo que eu tenho hoje, eu não tinha dinheiro. E eu costumo dizer isto mesmo. Todas as empresas são muito difíceis de construir, ok? Mas quem constrói na hotelaria, porque a hotelaria é muito pesada em termos de Certo. ativos, os ativos são muito pesados. Comprares um hotel, um espaço meu vale 1,5 milhão, 2 milhões. Certo. Ou seja, é preciso ter capital e isso é difícil, não é? Portanto, e quem constrói uma cadeia de. Então, É mais brutal, difícil é é. surreal. É uma cena brutal. Um dos meus mentores identifico-me completamente, por exemplo, o Dionísio Pestana, que é o maior hoteleiro português, porque tipo, em Portugal tens 119 ou 109 hotéis, o que é isto, meu? Como é que tu começas de um hotel, que herdas, que eu também herdei, não é? Na falência e fazes 109. És louco, meu? Isto não existe. 109 vale hoje uma fortuna de 1,1 ou 1,100 mil milhões. O que é isto, meu? Quem é que faz isto? É tolo. E eu vejo isto, hum, e para terminar, não é? Eu olho para isto muitas vezes e digo assim, pá, custou-me para caralho, chorei, foi 30 por uma linha. passei 3 anos muito duros, depois apanhei Covid, pá, foi muito complicado. Passei ali momentos bastante duros, bastante difíceis, que cheguei a momentos de estar ali quase, quase, olha, numa depressão, ou caralho, no Certo. género, pá, que é isto, meu? Onde é que tu vieste meter? Toda a gente está a contar que isto anda para a frente contigo e eu vou perder, eu não consigo, eu não estou a aguentar o barco. E depois as coisas começam a correr, pá, não sei como, eu começo a trabalhar, parece-me o Euromilhões de um lado, que é um projeto que depois, entretanto, aloquei ao meu alojamento, olha, fiz ainda por uma linha, foquei-me completamente, percebe? Apliquei tudo que eu tinha no treino ali, tudo, tudo. E hoje o meu modelo, eu digo isto no treino muitas vezes, simples, bem e consistente. E no meu modelo de negócio eu faço o simples, o bem e consistente, ok? E o contexto é rei, o meu contexto é completamente diferente. Percebes? Não é um hotel de 5 estrelas, não sou o ex-libris da hotelaria, não sou. Sou um puto que começou lá em baixo, ok, com 26 anos, na altura, com dívidas, muitas dívidas, e chora, e vai, bate aqui, bate lá, bate a porta, fecha-te a porta, és um burro, e hoje, felizmente, temos uma coisa saudável. E no final, muitas vezes, N de vezes, eu faço a minha reflexão final e digo, e eu tenho a certeza que também o farás, que é, principalmente, falo, nós os dois, fundamentalmente estamos aqui, que é, fazemos uma introspecção e dizemos, obrigado, Sim, sem dúvida. obrigado. Porque eu sei que era muito fodido construir isto sozinho. Verdade. Eu não tinha hipótese. E tu também não terias hipótese de construir isto sozinho. E aí é que nós temos. Se talvez o teu pai também o tenha, a tua mãe, certamente, mas nós, como herdeiros, vamos nos chamar assim, eu como herdeiro também do imóvel e consegui crescer e as coisas foram rolando, nós temos também essa responsabilidade. Claro. Temos esta responsabilidade se formos Acrescida. acrescida. Talvez acrescida. Não sei. Ok, mas A pressão acrescida. é muita, pelo menos no meu caso, Há pessoas. não é fácil estar na minha posição. Não, não, não. Porque Eu percebo a tua posição, tu vais ter. estar num modelo de negócio extremamente com um potencial brutal, já está a render bem. Tu queres chegar e afirmar o teu jogo. Não queres vir e colocar para pior do que aquilo. E essa pressão, eu senti isso também, percebes? E tu vais sentir isso também ao longo do tempo, ou seja, eu senti ao longo do tempo isso, percebes? Ou seja, eu senti que essa pressão, e ainda hoje sinto essa pressão, e acho que vamos sentir sempre, não é? Que é, sabes quantas pessoas me disseram em off, não é? Que, opá, e vinham-me dizer hoje, felizmente tenho aqui um núcleo de pessoas que me vão dizendo as coisas, que é, olha, está toda a gente a dizer que tu vais fechar isto. Tu não vais conseguir isto, tu não tens hipótese. Tu vais fechar e vão vender isto tudo. Desculpem a expressão, mas o que o velhote fez, vocês vão vender tudo e não sei o quê. E era motor, meu, para mim. Percebes? Mas isto é muito complicado. Mas isto para terminar mesmo A no quantidade sentido de pessoas dizer, que já claro, me disseram, e tu vais ter muito disso. vais arruinar a empresa dos seus pais, vais não sei o quê. Esta pressão que nós temos, mesmo assim somos os privilegiados. Porque eu tenho a certeza que se olhares para outras pessoas, quem me deve ter essa pressão. É. Porque eu sei que há muitas pessoas, e por isso é que eu estava a dizer quem está lá em baixo, se calhar, se quem puder, obviamente, que há momentos que não podemos, não é? Mas quem puder e quem tiver capital, fundamentalmente capital financeiro, que é isso que se pode ajudar, quem puder, que lhe dê a mão. Como eu já fiz a muitas pessoas, e eu dei porrada a todas elas, ou seja, porque já me traíram, percebes?
Pá, É o que é. já me Fala fizeram como tu ter disseste. Perdão. à vontade, à vontade. Perdão. Tudo tem um início e tudo tem um fim. Exatamente. E é verdade, tem tudo um ciclo. E eu sei que no desporto também tem um ciclo, e certamente na minha empresa, e na tua, certamente, os teus pais, percebes? Nós, é o propósito. O propósito Sem é... dúvida. Cada dia estava a falar com um amigo meu, no senhor, no sábado, fez-me... Por acaso agora, ele se calhar só ouvir isso, pronto, enfim. Mas estava a falar comigo, eu estava a dizer, uma empresa porreira, fixe, caraças, já estou a trabalhar com ele. E ele estava eu estava a dizer, então e tu agora o que fazes? Não faço nada. Pá, já trabalhei muito, agora é tudo para os meus filhos. Agora não quero fazer nada. Quero estar com a minha neta. Pá, um propósito mudou. Estás a ver? Certo. E naquela conversa, ok, pá, tu, se calhar um dia vai, eu espero que aconteça comigo, não sei, pá, e agora, pá, ou vou vender se ninguém quiser, ou vou ter os meus filhos, ou alguém vai... Agora está É um tranquilo. propósito, percebes? É um propósito. É um propósito. Diz-me uma coisa, para quem não conhece o Sérgio Monteiro, quem é ele fora do alto rendimento? Quem é o Sérgio Monteiro fora do alto rendimento? Deixa-me só colocar água. Olha, quem é o Sérgio Monteiro? É uma boa pergunta. Nunca me refleti muitas vezes sobre isso, mas quem é o Sérgio Monteiro fora do alto rendimento? É alguém que, de forma assim mais honesta possível, e porque tal, eu não falo muito em conversas, não sou muito de me publicar, portanto, olha, estou aqui contigo e obrigado por me teres convidado e tenho todo o Só com gosto. as pessoas em específico. Só com aqueles que também... Exatamente, são específicos, exatamente. E obrigado por isso. Pá, olha, o Sérgio Monteiro, acima de tudo, o Sérgio Monteiro, acima de tudo, é um miúdo que foi marcado pela sua família, foi marcado pelo seu ambiente, não é? Como falámos anteriormente. E acho que eu sou vítima da minha própria aprendizagem. Eu perdi cedo o meu pai. Tinhas quantos anos, mais ou menos? Pá, eu pergunto-me sempre isso, mas teria à volta de... Pá, eu já não me recordo bem, 14, por aí, acho eu. Já não me recordo bem, posso estar enganado. Mas sentimos todos, Certo. sentimos todos isso. E o contexto mudou-me. O contexto mudou-me. E o que eu senti foi que, em determinados momentos, eu perdi o rumo. Ok? Ou seja, eu não encontrava o rumo. Em tenra idade. Em ter a idade, exatamente. Opa, ou seja, o Sérgio Monteiro, no fundo, foi alguém que procurou o sentido da vida. Oh. E eu encontrei o sentido da vida num livro que mudou completamente a minha vida toda. Ainda hoje o guardo, ainda hoje tenho esse livro. Hoje está disponível, certamente em mais. Foi de Viktor Frankl, Sentido por uma Vida. Sentido em busca de uma vida. Acho que é algo desse género. E mudou tudo. Viktor Frankl foi alguém que fez, ou criou a logoterapia. No fundo, a logoterapia é um bocadinho aquilo que falámos, é tentar buscar um propósito e que haja um propósito. Para quem puder ler o livro e quem gostar de ler, pá, o livro é brutal. A mim foi uma esponja. Tudo o que está lá escrito ainda hoje, com Se 35 aplica. anos, e tenho tudo, eu sei tudo daquele livro. Porque eu precisei, foi ele o meu apoio, não tenho dúvidas nenhumas que foi ele o meu apoio. E mudou-me O livro ou o autor? o livro. Porque o livro é uma biografia do autor. Portanto, foi o autor, no fundo, foi o autor que mudou-me. Porque, no fundo, o Sérgio hoje e para mim o sentido da vida é ser responsável pelas suas atitudes. Ok? E isso foi o que o livro também me ensinou em pronto. Era ter um propósito e ser responsável pelas suas atitudes. Porquê é que eu te digo isto? Tudo que me acontece eu não arranjo desculpas. Eu arranjo ou assumo a minha responsabilidade. Exemplo. Eu tenho muito dinheiro, vou inventar, não é? Eu tenho muito dinheiro, podia alocar na minha empresa, mas aloquei-o num Porsche, que eu adoro Porsche, eu não tenho Porsche, gostava de comprar um dia mais tarde um Porsche, mas peguei todo o dinheiro e aloquei num Porsche, ok? Eu tenho que assumir a minha responsabilidade que a empresa vai sofrer com isso. Certo. Não vai estar remodelado, ok? Mas vou ter o meu Porsche, está tudo bem, mas tenho que assumir essa responsabilidade. E eu acho que nos falta a todos nós assumir essa responsabilidade. Portanto, eu acho que no fundo... o Sérgio assume por isso. Foi um livro que o moldou e que me fez crescer, seja na área profissional, seja muito na área pessoal, que me fez entender muitas coisas, porque depois tive estes dois mundos também, felizmente, da minha mãe, que é uma trabalhadora, uma máquina, pá, e que me ensinou o que é mesmo lutar. Quer ser aplicado. Que é lutar mesmo, que é fazer tudo para sobreviver e para... Pá, a minha mãe, nesse aspecto, é incrível.
E ter estes dois mundos, pá, por infelicidade perdi o meu pai cedo, não é? Mas depois também passei muito tempo com a minha mãe, e ter estes dois mundos, que eu vivia com a minha avó, como disse, e com os avós e com a minha mãe, o contexto é rei, e isso mudou-me completamente, e isso fui um sortudo, porque se eu num momento andei meio perdido, felizmente encontrei um propósito, e é isso que eu sou. Falamos ao início da questão de tu leres livros, estares sempre a aprender. Sei que tu também tens esse lado na parte de conhecimento, mesmo ir a fundo, cursos, mesmo a tua licenciatura, corrijo-me se estou errado, mestrado Uhum. também, eh, doutoramento. Não, 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 não. Temos aqui uma vasta caminhada naquilo que é o contexto de escola e educativo, mas sempre tiveste aquele lado teu do desporto. Diz-me o que é que o desporto te ensinou que a escola nunca ensinou? Bom, eu quando olho, eu fui trabalhar muito cedo, eu tive de trabalhar muito cedo, eu abandonei a escola muito cedo, e arrependo, na altura não tinha percebido bem isso, mas eu não tinha hipótese, como tinha dito, perdi o meu pai cedo, portanto eu tinha que trabalhar, tive que me mandar à vida, não é? Certo? E portanto eu entrei muito tarde e tive a sorte de entrar com a ajuda da minha mãe na universidade. Ahm, Eles ensinaram-me dois mundos. Ok. Eu quando digo escola, eu se calhar falo mais da academia, universidade propriamente dita, ensinou-me bastante. Há um momento, claro, que me deu um clique, que mudou-me completamente na academia. O desporto foi, o desporto a mim foi, Um escape? o desporto a mim foi a necessidade. Ok. Como deves, se tu sabes, não é? Eu pratico Krav Maga na academia WeFight, já com o Filipe Azevedo, já tipo, sei lá, muitos anos. Sou muito amigo dele, respeito muito. E, hum, e nessa academia, o Filipe começou do zero também, e hoje tem uma academia fantástica em Espinho, onde também treino lá. Olha, acabei de vir lá, antes de vir para cá. Hum, eu estava perdido, como te disse, relativamente ao meu pai, e eu precisava do desporto, estava muito estúpido, Certo. e precisava de uma arte marcial. Eu conheci o Filipe, por acaso, nem sequer sei o que diga, nem sei como é que eu o conheci, sei que fui parar ao espaço dele, na altura alugado por ele. E o Filipe ajudou-me, e ele sabe disso, intrinsecamente, ou até sabe mesmo. Eu explodo bastante, ou explodia. Pá, e o desporto é uma coisa que mudou, principalmente a academia, o desporto individual, mudou por completamente a minha vida e como eu hoje reajo, como hoje eu vivo. Inteligência emocional. A academia não me deu isso. Deu-te uma maior estabilidade? Emocional, sem dúvida. O Filipe foi fundamental. Na altura até eu queria ir para a tropa, para o exército, fiz o recrutamento dos fuzileiros, na altura tinha passado, 34 passaram 4, eu fui um dos escolhidos na altura. Depois fui para a Força Aérea, andava sempre um bocadinho nesta dúvida, era aquilo que eu queria, mas também andava meio perdido. E acho que o Filipe disse-me uma coisa, olha, se ele tiver a ouvir isto, ou se eu ouvir na altura, ele vai se lembrar certamente disto. Pá, são estas as aprendizagens, sabes? O Filipe disse-me, estou a dizer de acordo com aquilo que foi o desporto, que foi, o Filipe disse uma coisa, eu na altura estava a ir para a Força Aérea, Uhum. fazer o recrutamento da Força Aérea. E fui aceito, na altura tinha sido aceito, só tinha que me apresentar lá, não é? Acho que era algo desse género. E o Filipe disse uma coisa, na altura treinávamos em Espinho, isto num sábado à tarde. Os sábados à tarde eram terríveis, aquela cena era porrada, até mais não. Os sábados à tarde eram treinos inacreditáveis. Opa, e o Filipe, numa das nossas conversas, que eu estava a dizer, olha, Filipe, vou para a Força Aérea, vou para os Fuzileiros, opá, whatever. E ele disse-me assim, olha, Sérgio, nós treinamos com muitos polícias, temos lá seguranças, pronto, temos um leque de pessoal nesse sentido, treino Krav Maga, e o Krav Maga é uma arte marcial, ou uma defesa pessoal fundamental, na minha opinião, das melhores que existe, e muito bem lecionada pelo Filipe. E o Filipe disse assim, olha, Sérgio, já imaginaste, eh, olha para aqui para os seguranças. Pá, e nós tínhamos já um grande amigo que, se não estou em erro, já faleceu, infelizmente, que tinha sido tropa, se não sei se foi fuzileiro ou algo do género, Ok. acho que tinha sido comandos, se não estou em erro. E entretanto sai dos comandos para aquilo acabou o tempo, não é, deles, e sai dos comandos para
para a segurança, Ok. não é? E eu lembro-me disto, porque nós estávamos a treinar juntos, em conjunto, e dizia-me ele assim, e ele não tinha trabalho, pá, treinava em segurança, não é? Não sei pagar grande coisa às vezes, não é? E eu lembro-me dele, porque nós treinávamos juntos, boxe, aqui, defesa pessoal, e ele dizia-me assim, pá, olha, pá, consegui-me um bom contrato para, ou era uma cena qualquer, para ir defender os piratas da Somália. Eu ouvi aquilo, disse, Jesus, vais defender os piratas da Somália? Ei pá, onde é? Pá, isto fez-me assim lembrar-se, é isto a vida que tu queres. E o Filipe disse-me, pá, tu tens aqui um exemplo de muitos disto. E o Filipe colocou-me esta questão, mandou-me esta semente, para eu tinha comboio nesse sábado à tarde, em Espinho, e viajava para Lisboa. E viajei. Ahm, e ele colocou-me esta semente e disse-me assim, olha Sérgio, pá, segue o que tu achas que deves seguir, força nisso, mas imagina isto. Eu tinha, pá, não me recordo das idades, sou péssimo com isso, peço desculpa por isso, mas pá, imagina, 23 anos por aí, 22, 23, e disse, pá, tu vais para a tropa, tu vais, como eu te conheço, tu vais conseguir ficar lá, tu és super decidido, caralho, tu és bom, e não sei, aquelas coisas, tu vais conseguir lá estar. E no máximo tu vais ficar lá 6 anos, ok? Pá, imagina, ficas mais um ano ou menos um ano, pá, imagina, vais sair de lá, pá, aí com 30 anos, 32 anos, e vens para aqui, outra vez. É difícil entrar nos quadros, ok? Não entraste nos quadros. O que é que vais fazer com 32 anos? Vais estudar? Vais novamente vais tentar ir para a universidade? Não tem mal nenhum, mas já pensaste? Pá, e deixam-me isto, estás a ver? Pá, peguei, fui, entretanto, no comboio, e de Espinho para Lisboa. Ah, pá, e de repente, aquele facto, tal, ele tem razão. Eu devia optar por uma academia. Eu devia optar por isto. E de repente, em determinados momentos, dou-me, isto é mesmo real. Pá, dou-me, de repente, estou parado com, aquilo é Santa Apolónia, se não estou em Santa erro. Apolónia, exatamente. Estou parado em Santa Apolónia, a chover, na altura chovia como caraças. Eu estou em Santa Apolónia, eu não, sem exagero, mal, sem exagero. Eu fui para aí uma hora, quieto, encostado no posto, ou uma cena qualquer. Eu só tinha que entrar no táxi e ir para pá, já não me lembro aquilo, mas ir para o espaço. Eu encostado, eu dizer, entro ou não entro? Porque no momento em que eu entrar no táxi, Já fui. acabou. Eu vou-me decidir e vou ser isto. É a minha vida isto. Acabou. Eu sei que vou ser o melhor, vou E não fazer o entraste melhor. num táxi. E esta vem a parte melhor. Porque também é aprendizagem. Eu fiquei uma hora facilmente a olhar. Estava assim encostado. Lembro perfeitamente disto. Estava a chover para caraças, frio. Se entra ou não entro. Então, eu tinha que fazer a prova, ser aprovado. Ou seja, eu entrava no táxi, tinha que fazer a prova e depois daquilo era a aprovação. Tu entravas, tinhas o dia de recruta, essas coisas todas. E eu estava lá e disse, eu vou. Peguei, entrei no táxi, fui para lá, fiz os testes, passei em tudo, ok? E no dia eu decidi vir embora. E só por uma simples razão. Para me provar a mim mesmo Que que eu eras conseguia capaz. passar no testes. E eu passei. Passei nos testes, os gajos falaram bem, aqueles também se calhar passaram. Aquilo eram testes, não eram nada complicados, umas coisas muito simples. E passei. E no dia seguinte eu fiz a minha mala, eu dormi lá, fiz a minha mala, peguei, vim para aqui para casa e lembro-me disto como se fosse hoje. Eles ligaram, oh, Sr. Sérgio, você tem que se apresentar aqui, isto era, imagina, sábado, já não me recordo bem, tem que se apresentar na segunda-feira às 9 horas. Onde é que você está? Podias dormir lá, sabes? Eu disse, olha, eu não consegui chegar aí a tempo e não sei o quê. Se não consegue, você já não vai conseguir, você vai perder a oportunidade. Perdi, pá, peço desculpa, mas atrasei-me, enganei, inventei uma história na altura, meio cobardolas, mas já tinha decidido na minha cabeça Que não era que aquele não o era caminho. aquilo que eu ia. E então aí, depois aí, sim, mete-se à academia. Respondendo resumidamente, a escola foi fundamentalmente a inteligência emocional que o desporto me deu. E ainda hoje me dá. Ainda hoje me dá. Espetáculo. Pergunto-te a ti, o que é que separa um atleta bom de um atleta de elite? O que é que separa um atleta bom do atleta de elite? Eu acho que muitas das vezes nós, cá de fora, os que opinam, não é? Os comentadores da vida, temos a tendência de dizer que é sempre para o lado mental. Se calhar queiras aprofundar mais nessa parte, ou se calhar não tem nada a ver com isso que eu estou a dizer.
Eu acho que tem. Acho que eu hoje, neste momento, eu treino muita gente hoje, felizmente, e só treino quem eu quero, um Certo. bocadinho assim, com exceção, obviamente, da seleção, que tem responsabilidades da equipa técnica e treinar os atletas que me calham, não é? Eu mudava esta pergunta. O que é que define um atleta de um jogador? Ok. Ok? Eu mudava essa pergunta. O que é que define um atleta de um jogador? Ser jogador é mais fácil. Ok? Muitas vezes geneticamente são habilitados para o futebol, para o futebol, para o voleibol, ok? O jogador muitas vezes geneticamente já está automatizado, ou seja, já sabe que é aquilo que faz, aquela Está com tarefa, aquele perfil, não é? já tem aquele perfil, exatamente, se calhar é isso mesmo, já tem aquele perfil. O atleta é construtivo. Pá, vê disto desta Quase como se adaptasse a vários desportos, neste caso. se calhar diferente. Eu vejo isto. Existe uma investigação de Carol Dweck, não sei se conheces. Carol Dweck é uma investigadora, não sei se dos Estados Unidos ou algo do género. Carol Dweck até tem um livro que é A Atitude Mental para o Sucesso, que é Mindset, que é um mindset, e ela criou duas visões na altura com a sua investigação, que era o pensamento fixo e o pensamento progressivo. Certo. E eu vejo isto de forma nos atletas. Esse livro existe hoje, é um livro fantástico, se quiserem ler, de Carol Dweck. E essa investigação ainda hoje rola mundo Certo. para os atletas, é fundamental. E também para a nossa vida profissional, em termos empresariais, que é o atleta, o jogador tem a mentalidade fixa, ok? Aquilo que é um jogador hoje em dia, e que existe muitos, que não tem mal, atenção, são muito bons e fazem falta a muitas equipas. É um jogador que nasceu para aquilo, com um perfil como tu indicaste, e não consegue ser daquilo, não Certo. consegue crescer daquilo. Para além daquilo, é Não há aquilo. mais nada que aquilo. Aquilo é ser o seu jogador. Eu sou o jogador, sou talhado para marcar golos, entre aspas, é golos que eu vou marcar, é nisso que eu sou bom e não consegue crescer mais Certo. do que isto. Se eventualmente não conseguir marcar golos num ano, 2 anos, vai começar a cair. Okay? Mentalmente começa a cair porque ele diz eu sou bom nisto, mas começa a cair. A mentalidade progressiva é eu não sou bom, mas sei que posso melhorar. Cada dia que passa. E tu começas a melhorar. Eu não sou bom a driblar, vou driblar melhor, 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 até que passas a ser muito bom. Eu não sou bom a ser avançado, a marcar golos, porque o treinador pede uma rotação. Eu não sou bom, mas vou fazer. E ser atleta é isto. É ser construtivo. Prontos, hoje, eu já apanhei as duas fases. Gosto mais, é mais fácil para mim trabalhar com atletas, porque o atleta vê muito mais do que só a Big modalidade. picture, não é? Muito mais, ok? E percebe isso, percebe tudo que são O componentes. big picture não. Ele, para ver o big picture, ele vai ao detalhe, porque ele sabe que se ir ao detalhe na melhoria Exatamente. Por exemplo, daquelas características, consegue construir Exatamente. aquela base Sabe perfeita. que tem muito mais para melhorar. Certo. Nunca acaba. Percebes? Nunca É um acaba. processo sem fim. É isso. E esse é o atleta que se preocupa com tudo. Uma componente emocional, uma componente de técnica, Certo. uma componente física, uma componente de sono, e por aí adiante. Isto nunca acaba. Certo, percebes? certo, certo, certo. O jogador não. O jogador tem fim. O jogador tem objetivos em que eu quero marcar 1000 golos e vou marcar os 1000 golos e depois aquilo está feito e anda a violeta. E depois tens estas bocas, não é? Porque, e isto é o que me custa mais. Eu tenho muitas pessoas assim, muitos atletas assim. Agora temos um miúdo também desta forma, que é, opá, infelizmente, o jogador sobressai-se sempre. Porque em Portugal, não só, mas em Portugal, ainda a visão, muitas vezes, da estrutura ou de um treinador é resultado. Claro. Ok? É o resultado. E se o jogador me faz aquilo que eu quero é que venha Está mais perfeito. jogadores, não quero é atletas. Quero lá saber se ele está emocionalmente fraco, se não está bem, se está mal, se está podre. Não quero saber nada disto. Ele marca gols, marca. Então é isso que eu quero. É o jogador. Está perfeito. Se ele me cria mau ambiente, se ele me cria um mau ambiente no balneário, não quero, ele marca gols. Não é isso. Infelizmente ainda existe esta cultura. E vai existir. E vai existir, claramente, certamente vai existir em várias modalidades. Pá, obviamente que nós, como equipa técnica, nós como profissionais, queremos treinar atletas Claro. e menos jogadores, mas existe tudo e também são treináveis os jogadores e também há jogadores que, apesar de só terem aquele objetivo e, na minha opinião, até em determinados momentos são limitados, são espetaculares e em termos humanos são fantásticos. Como eu tenho a sorte de ter os atletas da Federação, por exemplo, que são fantásticos, são tudo boa gente e são gente mesmo impecáveis. Certo. Como é trabalhar na equipa técnica da Seleção Nacional de Handball? Pedia-te que pudesses retratar um bocadinho. Não é uma coisa normal, até dou-te um exemplo. Ontem à noite estávamos a falar, a jantar, eu e os meus pais,
e eles estavam a comentar o facto de eu ontem à tarde ter tido uma entrevista, e eles tiveram-me a perguntar, então, como é que foi a entrevista, e não sei o quê. E eu, pronto, de maneira normal, sou uma pessoa também muito simples nesse aspecto, não estava-me a largar muito e não sei o quê. E o meu pai, então quando é que é a próxima? E eu, amanhã de manhã. E ele assim, então quem é que vais entrevistar? Vou entrevistar o preparador físico da Seleção Nacional de Handball. E ele parou de comer, olhou assim para mim, a sério? E eu disse assim, sim. E ele, estás a ficar famoso? E ele assim, estás a ficar famoso? E eu disse, não, é já uma pessoa querida já de algum tempo, do processo lá do Canelas, etc. E pronto, gostava que pudesses abrir aqui, levantar um bocadinho o véu para a malta, para eles poderem perceber como é que é A erguer pergunta o qual é? símbolo. A pergunta é... Como é trabalhar na equipa técnica da Seleção Nacional de Handball? Porque né, lá está, vocês aparecem na televisão, quinto lugar, quarto lugar, um excelente processo de construção agora nesta modalidade que não é modalidade rei. Olha, a forma assim honesta de olhar como é trabalhar na equipa de handball, sou um sortudo, ok? Fui um privilegiado e ainda sou hoje, trabalho, sei que tem tudo um ciclo, há de acabar em determinados momentos, mas até lá, e é até hoje, à data de hoje, fui um privilegiado. Pá, talvez comece pelos atletas. Trabalhar com atletas porque são atletas profissionais. E eu Certo, considero os atletas. Muitas vezes sem eu uma versão de jogadores, mas estás na seleção nacional tens de ser atleta. Ok? certo. E eu reconheço isso. Eh, o facto o facto dos jogadores me desafiarem constantemente me ajudam também a crescer. Obviamente que com os anos, eu já estou há muitos anos na seleção, acho que já vão fazer 7 ou 8 anos, o Incrível. facto de lá estares, fui crescendo mais nos primeiros anos do que agora, não é? Mas fui um privilegiado Sentes que foi mais exigente no no início? início, muito mais exigente no início, porque a exigência também era diferente, porque eu me sentia e coloquei nesse patamar muito mais exigência a mim mesmo, porque eu queria dar o melhor, principalmente à equipa técnica que confiou em mim. Portanto, os jogadores desafiaram-me muito, ainda hoje me desafiam, os jogadores barra atletas. No fundo é quase atletas, porque eles têm que os ser, obrigatoriamente, porque têm muita responsabilidade, Certo, não só profissional, mas também social, porque verdade. tudo o que eles fazem são um espelho para cá para fora. É monitorado, Exatamente, no fundo. exatamente. Não é só os batimentos cardíacos Não, não, ou não, não. sono, é Exato, é tudo. tudo, e efetivamente é um espelho, percebes? Verdade? Um atleta da seleção nacional é um espelho para cá para fora para um jovem que ambiciona chegar lá. E portanto eles têm essa responsabilidade, eles sabem disso. E isso ajudou-me a crescer do ponto de vista do que é ser atleta, muitas vezes com algumas atitudes de jogadores que nós estamos lá para tentar amparar as coisas, faz parte, é um grupo, não é? E portanto ajudou-me a crescer do ponto de vista dos Certo. atletas. Do ponto de vista do grupo, e já estou a colocar também a equipa técnica, foi brutal. Nunca trabalhei tantos anos num grupo como este. Estamos a falar, pá, somos às vezes, eu não sei ao todo, mas pá, 24 pessoas. Pá, eu costumo dar este exemplo. Pá, imaginem vocês estarem, que é o Big Brother. Nós estamos 24 horas por 24 horas com os atletas. Certo. Numa competição somos capazes de passar quase um mês ou um mês e meio. Anda por aí. 24 horas por 24 horas. Não é aquele dia que tu vais, ou de um clube, não é? Tu vais para casa, Certo, descansas, certo, vais certo, estar com a tua... Percebes? Isto não acontece. Percebes? Ou se acontece um ou dois descansos nesse estágio. Portanto, isto é preciso ter uma componente emocional verdade. muito grande. Estofo muito grande. E eu acho que também não é qualquer um que Claro, é preciso estar consegue preparado lá para aquilo. estar. É fácil lá chegar, é fácil no sentido, é fácil de fazer isto, no sentido de é fácil chegar lá e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar e conseguir alguma coisa. Eu não sou mais que ninguém de todo, não é? Sou apenas uma migalha no processo, mas é duro, pronto. E dentro do grupo melhorou-me da componente emocional. Pá, o que me fez crescer do ponto de vista pessoal, ou seja, profissional, os jogadores, os atletas, todo o contexto, como também da estrutura do grupo, em termos profissionais foi brutal. Foi um ensino desde miúdo, desde há 8 anos atrás, Certo. pá, brutal. Aprendi, cresci muito. Tipo, fui um privilegiado, porque eu sou um privilegiado, posso crescer em tudo, estás a ver? Sim. Aí, assim, isso é porreiro. Em termos do grupo de equipa técnica, fui mesmo um privilegiado. Fui escolher o Paulo Pereira, confiou em mim, não hoje confia, penso eu, confia em mim, eu lá estou.
no meu trabalho, que é a preparação física, mas ela vai além disso. Vai da amizade que eu guardo por esta Claro. equipa técnica. Contacto com o jogador, aquela palavra-chave O que acaba contacto, o contacto com o desbloquear. jogador, mas sabes que a equipa técnica, eu fui um privilegiado porque a equipa técnica são fantásticos, percebes? Eles são mesmo tops. Aquilo é uma equipa técnica de elite, claramente de elite. Passamos os maus momentos, já errei, já pedi desculpa lá, e certamente poderá acontecer outra vez, e peço desculpa, errei e siga junto, como diz o Paulo Jorge. Fui um privilegiado porque me ajudaram, a equipa técnica fundamentalmente ajudou-me a crescer pessoalmente. É uma família? É uma família diferente, percebes? Porque é uma família diferente. Eu se calhar não queria te dizer que somos família, porque todos nós, a família tem que ter Claro uma que componente igual, uma componente diferente. Mas Tem que quando ser. estão ali naquele ambiente competitivo, Sabemos. aquela união faz a diferença. Eu não consigo falar da parte dos outros, como é óbvio, mas eu, pelo menos, até lá, enquanto eu estou cá, ainda hoje faço parte da federação, sinto-me um privilegiado por estar com esta equipa técnica. Okay. Porque desde o fisioterapeuta, ao treinador de guarda-redes, ao adjunto, à mídia, ao jogador, mas eu coloco só a equipa técnica porque os jogadores deram, os jogadores e os atletas ajudaram-me a crescer muito, ok? Do ponto de vista profissional. No ponto de vista pessoal, tu não podes ter uma vida muito pessoal. Eu, pelo menos, não me identifico nesta vida pessoal muito idêntica com os jogadores, ou com os atletas. Temos de saber separar isto. Eu separo isto muito bem. A equipa técnica não. Eu já fui jantar à casa do coach, não é? Do treinador, e sinto-me muito bem com eles. Portanto, por isso é que eu digo que a equipa técnica ajudou-me a crescer muito pessoalmente. Eu, por exemplo, dá-te um exemplo. Eu antes era, olha, se estiverem a ouvir isto, ou quando ouvirem, certamente vão se recordar. Eu era muito fechado, era muito fechado, levava tudo a peito, não é? Uma cena surreal. Nós temos já um tipo que está sempre a fazer asneiras. Um tipo que está sempre a fazer asneiras, só faz asneiras, que é um excelente amigo e gosto muito dele. Mas gosto de todos eles, e ainda eles também me dizem, tu cresceste muito, evoluíste bastante. Não sabes, isto é um gosto do caraças, porque tu cresces como pessoa, percebes? Isto custava milhões, percebes? E eu fui privilegiado de lá ficar nesta equipa técnica e poder crescer, fundamentalmente do ponto de vista pessoal, alocar muitos de ensinamentos que a Federação e estar neste grupo, agora sim este grupo, me ensinou para a minha empresa, e que hoje não levo isso, há de ter um fim, certamente, mas que ainda hoje levo para a vida isto, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Espetáculo. O medo de lesão ainda pesa na cabeça de um atleta de topo? Pesa. O medo de lesão pesa muito, não sei se é infelizmente ou felizmente. A lesão é uma oportunidade, ok? O atleta tem a oportunidade de melhorar algumas componentes que na outrora não tinha tempo para melhorar. Prontos. Portanto, ela vai pesar no momento em que tu não assumis essa responsabilidade. Lá estamos lá no início que eu te falei de Vítor Franco, que é, muitas vezes o atleta está lesionado, vai-se abaixo, está desiludido e não percebe que tem outras componentes para melhorar, ou que pode melhorar. E pode voltar mais forte. Portanto, eu acho que sim que pesa. Acho que vai definir a lesão, mas a pior lesão, na minha opinião, e alguns estudos já colaboram com isso, mas a pior lesão, na minha experiência, fundamentalmente a minha experiência, a pior lesão, sabes qual é? É a lesão mal curada. Essa é a pior lesão. Porque é a lesão que tu queres. Dar um exemplo Sentes básico. que já tiveste que meter um travão em alguns atletas porque queriam ir além daquilo que a priori eram capazes? Sinto que já tive que colocar, não tanto talvez na federação não tanto, até porque eu não lido com essa parte, é a parte médica, e eles fazem muito bem esse trabalho, mas sinto que não tive que colocar o travão, por exemplo, mais jovens com quem eu trabalho noutros clubes, tenho que não colocar, eu não diria colocar travão, mas tenho que lhes chamar a atenção, porque talvez não é este o caminho, talvez não é por aqui. Não sou mais de ninguém, mas mais uma vez, eu prefiro muitas vezes, sou eu que treino atletas individualmente, eu prefiro que este atleta recupere, vou dar um exemplo mais básico, uma entorse da tibia tarsa, uma entorse do pé, em que eu prefiro que ele recupere bem do que esteja focado só em recuperar para jogar e depois vai piorar. A lesão mal curada é a pior. E é muito mais difícil para nós. Pois. Isso leva a uma componente emocional
um jogador vai querer entrar já O hoje. facto de cair 2 vezes é muito melhor cair só uma do que cair 2 ou 3. Exatamente. E em termos de componentes estruturais, claramente com uma lesão mal curada, se tens uma entorse em que o jogador só quer entrar, eu quero, mete liga, e está a Volta. jogar, se torcer outra vez, isto vai ser 1000 vezes pior. Agrava. Se o atleta perceber que tem um processo para construir, vai Leva recuperar, em vez de jogar daqui a uma semana ou duas, jogo na terceira semana, mas já vou crescer porque sou menos forte no braço, ou menos forte em ser explosivo nos membros superiores, ou menos forte e posso melhorar essa componente enquanto estou a recuperar do pé. Eu penso que isso é ser atleta e olhar para o processo deles interiormente e dizer, ok, eu tenho muito mais para melhorar. Ir ao detalhe. Ir ao detalhe e melhorar cada vez mais, que vai chegar a um ponto que ele nem se vai aperceber, mas já melhorou de tal ponto que as pessoas vão notar aqui, fogo, mano, estás mais forte, estás mais agressivo, e foi a lesão até que me fez isso. Adoro esse teu lado de tu olhares para as coisas sempre como um espaço de melhoria. Sinto que é raro, no meu caso, falo por mim, também me considero uma pessoa assim, que há sempre espaço para melhoria, há sempre espaço que a gente pode crescer e é sempre uma vontade insaciável de o fazer. Sentes que foi uma coisa que acabaste por, como é que é dizer, acrescentar à tua pessoa, ou foi algo que já nasceu contigo? Foi o contexto que mudou. Eu precisei de melhorar constantemente. Eu costumo dizer isto algumas vezes. Eu se calhar, sabes, Leitão, eu se calhar não deveria estar por cá. Ok? A vida que eu provavelmente levava quando era miúdo, o facto de ter... O meu pai faleceu, o facto de em determinados momentos, uma família mais ou menos disfuncional, etc, etc. Eu tornei-me mais agressivo, mais bairrista, enfim, e por aí adiante, fazia muitas asneiras em termos de porradas e caraças. E eu acompanhei muitos dos meus colegas que foram por outros caminhos. Eu se calhar devia ter ido por lá. Foi a inteligência emocional que o desporto me deu. Felizmente entrei cedo nele, muito cedo no desporto. Foi a inteligência emocional que o desporto me deu e a frieza dos livros. Boa. Eu procurei toda a informação, Excelente análise. percebes? Que consegui absorver naquele momento, naquela data, e era miúdo, consegui absorver ainda mais, em que eu consigo absorver toda esta Vitor Franco, mindset, em que eu consigo absorver isto tudo e percebi, por exemplo, na mindset da Carol Dweck, em que, ok, é este o meu caminho. Eu tenho que crescer cada vez mais. Eu sei que é possível cada vez. Eu digo isto muito ao meu pessoal que trabalha comigo. Nós somos, contando comigo, somos 4. Somos 4 pessoas a trabalhar na empresa. E eu costumo dizer assim, errar, melhorar. Errar, melhorar. Errar, melhorar. E é vezes, eles sabem disto. Ou seja, eu muitas vezes, como eu também já fiz, eu faço muitas asneiras, eles também às vezes erram, faz parte. Eu não dou o cabo da cabeça a ninguém. Quando tem que dar, dou, percebes? Mas eu digo-lhes muitas vezes, olha, malta, erraste, não erraste? Sim. Agora vamos melhorar. Certo. Erramos, melhoramos. E, pá, para mim só faz sentido. O sentido da vida é isso, é ser responsável por as minhas atitudes. E eu só consigo ser responsável pelas minhas atitudes se for sempre melhorando. Cada dia que seja no desporto, seja na empresa, seja pessoalmente. E as assumindo, não É assumir, é exatamente isso. O sentido da vida é assumir a tua responsabilidade. Não tenho dúvidas nenhuma. Que tipo de atletas queres ajudar a construir? Tipo de atletas que quero ajudar a construir. Olha, há 2 meses atrás dizia-te uma coisa completamente diferente. Queria que eles fossem os melhores do mundo, queria que eles fossem bem e eles têm que ser o melhor potencial deles. Há 2 meses para cá, deram-me uma lição que ainda hoje grave. E hoje vou dizer isto de forma clara. Eu não quero que os meus filhos, quando eu tiver os meus filhos, Deus queira que os tenha, eu não quero que os meus filhos sejam felizes. Eu quero que os meus filhos sejam boas pessoas. Porque se o meu filho for feliz a fazer mal a uma outra pessoa, de cor, ou racismo, ou etc., eu não quero que ele seja feliz. Eu quero que ele seja boa pessoa. Eu quero que ele seja respeitável, que olhe para a diferença e respeite também essa diferença. Percebes? Isto são valores. Ok? E os valores são altamente dinâmicos. Eles movimentam-se por si só. O atleta é exatamente igual. Eu não quero que o atleta seja o melhor dele. O melhor jogador do mundo, o melhor basquetebolista do mundo, o melhor handbolista. Não quero nada disto. Eu quero que no final, principalmente os mais jovens, não é? Quero que no final o atleta venha ter comigo daqui a uns anos
que eu treinei, que eu tenho um processo, por exemplo, agora temos um miúdo que está comigo há muito tempo, e quero que ele no final, eu venha, já lhe disse isto N vezes, que um dia ele alcance os objetivos dele, que ele tenha um foco, tenha um propósito, mas no final, eu com 35, eu se calhar com 45 anos, o chaval de caminho tem os seus 18, 20, 20 e poucos, se calhar está a jogar ou não está, whatever, mas que nos sentamos e digo, olha, te criei isto, fiz isto, tenho, olha, a minha namorada, o meu namorado, olha, tenho isto é que é top, percebes? Criar boas pessoas. E falta isto, percebes? Nós andamos aqui muito com este clichê, eu quero é que tu sejas feliz. Não, eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que o atleta seja feliz. Se ele gosta de fazer isto, não. Eu quero é que ele seja uma boa pessoa. Então, esta é a minha resposta. E hoje, o que eu quero mais no atleta é que eles sejam boas pessoas. Porque eu sei que se forem boas pessoas, vão crescer, vão melhorar constantemente. Se eles que forem felizes a fazer só o basquetebol, só o handball, só o voleibol, eles não vão crescer porque só vão fazer aquilo, vão esquecer o resto. Portanto, eu quero é que eles sejam boas pessoas. O que queres que digam sobre ti quando já não estiveres no ativo? No ativo profissional, No tudo, ativo profissional. de desporto? Sim. O outro nunca vai parar, amigo. Também é verdade. Se calhar o outro não para O mesmo. outro nunca vai parar. Nunca te vais desligar disso. Vai haver sempre mais uma coisinha para poder criar ou para poder fazer. Opa, é uma pergunta difícil de responder, porque não há só uma resposta. Acima de tudo, gostava que os atletas percebam que os atletas que passaram por mim percebam que eu os ajudei a melhorar. Que eu lhes dei alguma migalha, alguma coisinha que os ajudei a acrescentar valor. Isso para mim hoje faz-me diferença. Ou seja, eu gosto desse sentimento. Gosto do sentimento de... eu não percebo nada tecnicamente. Em termos de handball sou zero. Em termos de voleibol, em termos de futebol, whatever. Mas tenho uma componente fisiológica, não é? Certo. De fisiologia que gosto, da área de perceber isto, cada vez mais também mental, que acho que posso acrescentar valor. Acho que tenho vindo a acrescentar também. Este lado humano, mais prático, já não tanto académico, mas mais prático. Acho que me ajudou a crescer muito também o facto de estar na seleção bastantes anos. Portanto, acho que acima de tudo, não complicando a pergunta, acima de tudo, gostava que eles possam olhar no final e dizer, olha, foi fixe, eu fui um gajo porreiro, até me ajudou a pensar algumas coisas. Olha, está bem, ok, já fiz alguma coisinha aqui, então está porreiro. Se pudesses dar um conselho ao Sérgio mais novo, qual seria? Se pudesse dar um conselho ao Sérgio mais novo... Achas que teria sido o que te passaram no desporto de luta, o primeiro, em relação ao exército e à força aérea, de não seguires aquele caminho, ou achas que seria outro diferente? Eu acho que diria ao Sérgio mais novo, porque não vejo outra saída, ler o livro de Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido. Porque foi ela que me mudou tudo e ainda hoje faz todo o sentido da minha vida. Se eu estivesse lá atrás, lê isto e segue isto. Porque ser responsável pelas nossas atitudes, assumir as nossas responsabilidades, faz-te encontrar um propósito. E tendo um propósito na vida, seja qual ele for, faz-te caminhar, faz-te viver. E não só sobreviver. E eu quero viver. Portanto, diria exatamente isso. Notei algo na tua resposta, que foi uma certeza de que estás no caminho certo. Sabes? O facto de tu colocares algo para qual tu já passaste e de teres a certeza, olha, lê isto, estás a ver? Porque este é o caminho, ou seja, quer dizer que todo o teu processo até hoje, até este preciso momento naquele que nós estamos a viver, tu tens a certeza que tu estás no caminho certo. Concordo plenamente com isso. E é mesmo. Isso é bonito, isso é bonito. Isso é muito bonito. E é bom. Tu disseste aqui atrasado, estavas-me a dizer uma coisa que é, tu encontraste o teu dom muito cedo. Certo. E eu acho que é isso que nos falta. E eu encontrei, eu diria também muito cedo, certo. No lado desportivo encontrei um propósito, cheguei lá, agora tenho outro propósito empresarial e por aí adiante. E quando olho para trás, digo, fizeste tudo o que querias fazer? Fiz. E se houver amanhã, ou se eu tiver esta consciência de parar e olhar para trás e dizer, o que eu gostava era de abrir uma escola, eu vou abrir. Eu posso não ter rico, eu não tenho muito dinheiro, ok? Não é o dinheiro que está aqui. Para já. Exato. Esperamos que crescemos. Mais do que dinheiro é tempo, percebe? Se calhar os 100 milhões vêm parar à conta. Quem sabe? Mas olha, se for assim, estamos melhor.
Mas acima de tudo faria exatamente igual. Não te esqueças de mim. Não, te esqueças de mim, não lá em farei cima. construir aqui esta empresa, seria a Prozis da cosmética. Não tenho dúvidas nenhuma porque tens aqui muito potencial. Mas sim, mas tens razão. Eu sinto-me que o processo foi correto. Não foi, fui um privilegiado na vida. Ainda sou. Não sei se isto vai mudar um dia, se eu posso perder tudo. Eu percebo isso. Mas fui um privilegiado e não sei se dou graças a Deus, ou graças a mim, ou graças ao meu avô, ou graças a toda a minha família. Mas mesmo assim fui um privilegiado. Ainda o sou hoje. Trabalho muito. Tenho um foco hoje completamente diferente do que era. Cresci muito. Acho que vou crescer muito mais, tenho muito mais para aprender, Certo. muito mais para crescer, mas este processo está-me a levar àquilo que eu quero ser, que é no final ser boa pessoa. Quero que as pessoas olhem para mim e dizem, pá, o gajo é porreiro, o gajo é boa gente, Certo. percebes? E isso Não tenho dúvidas é o que vais levar no tenho final. dúvidas disso, porque no fundo acabamos por chegar ao fim também deste episódio e graças a Deus que te encontrei no Canelas, no ambiente Tivemos ali um processo. no ambiente que foi. Foi verdade. Vivemos momentos bastante bonitos e um dos momentos bastante bonitos é o fator de eu te conhecer e outras pessoas mais também do clube e permitiu que hoje pudéssemos fazer uma coisa assim, uma coisa que já estava prometida já há algum tempo, que finalmente tornamos real, que para mim foi uma conversa extraordinária, principalmente a parte inicial, acredita, aprendi bastante e agora na parte final de tu falaste da questão da boa pessoa, levou-me aqui a pensar bastantes coisas em relação à minha perspectiva e agradeço-te mesmo do fundo do coração, porque és um gajo mesmo tranquilo, és uma pessoa que consegue colocar o teu ponto em pratos limpos sem seres invasivo ou de certo modo, como é que é dizer, rude no fator de não ouvires a opinião de outra pessoa. És uma pessoa sempre aberta, já no Canelas Oeiras. Hoje estás maior, não é? Continuas com esse teu ser, por isso, Sérgio, não tenho dúvidas que és uma excelente pessoa, por isso... E aproveito também para te dizer que eu tinha muita curiosidade em conhecer aqui o teu Staminé, a tua empresa. Tinha mesmo muita curiosidade, porque eu gosto de pessoas que vêm lá de baixo e constroem. Eu acho incrível o que nós fazemos. Tu, fomos um privilegiado. Eu tive que criar lá de baixo. Tu estás com uma responsabilidade muito grande, porque esta empresa é grande. Eu acho que nós somos e temos ideias para ser muito mais daquilo que somos até hoje. E temos essa responsabilidade. E acho que hoje, quando cheguei aqui e vi esta grandeza desta empresa, eu só te desejo boa sorte, porque isto vai ser muito duro. Porque manter este nível é muito verdade. duro. Mas essa responsabilidade tu tens que assumir. Certo. E eu tenho a certeza que, assumindo essa responsabilidade, é o teu propósito. Eu adorei o que vi hoje. Esta fábrica está brutal. Pá, de alguém, como o teu pai disse, começou lá do zero. É muito lixado fazer isto. E pior, já só para terminar, pior, sabes? Colocaram-me essa questão quando eu comecei com 26 e 27 anos. Foi... era tudo mais fácil, à partida, acho eu, era tudo mais fácil vender tudo, dividir os dinheiros, não sei o quê, e está feito. Mas eu olhava para trás e perguntava muitas vezes: o meu avô construiu isto do zero. Ele contava histórias brutais que às vezes nem comia, nem bebia, certo, para ter o que teve até agora, construir isto. Perdemos metade do nosso património que o meu avô teve por azar. Sobrou isto. E nós agora estamos a pensar em vender. Será que não é uma falta de respeito tão grande? Eu ando a discutir isto N vezes com um grande amigo meu, com o Daniel, e com o patrão dele, que dá-nos muito bem. Andamos sempre a discutir isto, que é, eu ainda não consigo lá chegar. O patrão com quem eu estou a dizer que o nosso amigo tem uma grande empresa em Campia, ou em Oliveira de Frades, nós falamos sobre isto já ao pai 2 ou 3 vezes, não estou em erro. Ele consegue, ele tenta-me passar essa visão, eu ainda não consigo. Eu gostava de lá chegar. Defender? De olhar para isto e dizer-te... Olha, eu digo-te que não, claramente que não, mas isto é a minha perspectiva, sempre foi isto. Eu tenho, esta resposta é dividida em duas partes. A primeira delas é quando eu afirmo no 8º ano, com uma professora que me estava a rebaixar frente aos outros 24 alunos, que eu não haveria de ser nada e eu assumo perante ela. Eu até à altura queria ser professor de História, era a minha ambição, e nesse momento mudou com aquela rebeldia de querer dar a resposta e de querer sair por cima. Eu disse que iria ser empresário de sucesso.
e na qual ela, achas que vais ser empresário? Oh, professora, tenho a certeza que vou ser empresário. E uma coisa também lhe digo que é certa: você veio ao mundo para ser mandado, eu vim ao mundo para mandar. São coisas bem diferentes. Foi nessa fase e na primeira oportunidade, ou seja, possibilidade que existiu de vender este negócio, eu, querendo ou não, desde tenra idade que estou sempre dentro dos negócios, sei sempre quando um funcionário, e tenho opinião ativa de quando um funcionário pode ir embora ou não pode ir embora, mesmo não tendo 18 anos, tinha essa voz ativa, os meus pais sempre permitiram essa parte, e a parte económica de igual forma. Por isso, eu voto sempre que não, porque isto é como se fosse um irmão para mim. Eu percebo. É a minha companhia e eu não me vejo a fazer outra coisa senão isto. Eu acho que, pois, ó, isso é muito bom. Possivelmente posso até fazer, e uma das minhas ambições, até eu tinha comentado lá no Canelas, não sei se te recordas disto, é eu ter um clube. Eu vou ter um clube de futebol, Isso é fácil. mas isto não me vejo Eu digo a desfazer. exatamente, é É isso. mesmo. E nós temos, é verdade, isso é. É Ou o seja, primeiro não, filho, eu é acho, verdade. que acima de tudo, concordo com tudo que disseste e eu revejo-me nisso. Acima de tudo, sabes, eu identifico-me no que dizes, porque nós também temos esta responsabilidade. Certo? Daquele lado, no teu caso, deste lado aqui, pá, o gajo começou lá de baixo, Sim. percebes? No meu caso foi exatamente igual. Fui para, emigrou, voltou, desconstruiu, não sei o quê, perdeu, sobrou isto, agora... E eu, para mim, isto é muito importante. Claro. Pá, eu não sei, não te consigo explicar. Volto um bocadinho só a referir que nós falamos muitas vezes, refletimos sobre isso, felizmente. E ele consegue, que é uma empresa grande, uma empresa porreira, ele diz: pá, não, meus filhos não querem isto, vou vender, está pronto. E eu já não consigo ainda entender isto, porque eu acho que nós, por mais que nem fosse, pá, e se calhar posso estar a enganar as pessoas, mas um bocadinho daquilo que eu disse, mas é, por mais que tu não queiras, tu tens uma responsabilidade. Certo? Tu tens que levar isto avante, percebes? Nós somos privilegiados Sim. e nós temos que aproveitar isto fazendo crescer, ou pelo menos manter ou crescer. O truque, na minha opinião, eu costumo, isto é o que eu levo no meu modelo de negócio hoje na minha empresa, e faço isto muitas vezes no treino, no alto rendimento. Simples, bem e consistente. Do treino simples do ponto de vista anatómico, fisiológico e biomecânico, bem do ponto de vista da ciência, pegar na ciência, filtrá-la e colocá-la bem, E pô-lo em prática? e pô-la em prática, exatamente. E o mais difícil é que ser consistente nesse processo, Certo. ok? O que eu faço no meu negócio é exatamente igual, ok? Simples, bem e consistente. Onde é que eu me encontro dificuldade? Eu digo isto sempre ao meu pessoal. É a consistência. E eu tenho a obrigação disso, porque o meu avô já fez o trabalho todo. Já Certo. construiu os imóveis, meteu ele já fez tudo. Ok? Eu tenho que ser consistente. Consistente no meu caso, em concreto, na hotelaria, serviço que nós queremos prestar, consistente no nosso produto de qualidade, consistente na forma como tratamos os nossos clientes. Nós temos que ser consistentes. Certo. Não é só porque tu hoje conseguiste uma faturação X, ou anual, ou mensal, e que agora já não temos corações, estou a falar da minha área, mas não temos estes corações, vamos buscar outros corações também Yeah. nos costos, e vai-se perdendo essa consistência. O brilho. O brilho. A consistência. Perdes a consistência. Perdes aquilo que te... Porque és tu que tens que a criar. Porque o teu pai já fez tudo lá. É o standard. É o Percebes? standard. Exatamente. É o teu processo, percebes? E esse é o mais difícil. E eu Uma tenho a certeza que é o mais difícil. Uma das coisas que eu costumo dizer à malta, que, pronto, quando começa a chefiar, pronto, um setor dentro da nossa empresa, acabam por passar por mim, porque eu tenho sempre essa flexibilidade. Não é à toa, com 20 anos ou 21 anos, fui posto à prova dentro dos quadros de um clube, malta já muito batida, 30 e muitos, 40 E e a muitos, forma como foi. 50 Nossa. e muitos, ter que assumir muitas responsabilidades. E uma das coisas que eu passo à malta é: você que é líder, você que é a chefe deste setor, faça primeiro. Antes de pedir para fazer, faça primeiro. Claro, claro. E coloque esse exemplo em prática. A pessoa, de uma forma natural e inata, vai-lo fazer exatamente como você faz. É verdade. É dar o exemplo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu não tenho nada a tirar. Eu hoje, empresarialmente, eu não trabalho no terreno. Eu decidi não trabalhar. Claro que ajudo, se Certo. preciso, não é essa a questão. Eu não trabalho no terreno por simples fator. Eu percebi, eu tinha dito isso, mas eu percebi a longo prazo, ou melhor, percebi bastante duro, com as aprendizagens,
que ou eu trabalhava na empresa ou eu trabalhava para a empresa. Certo. E eu decidi, de vez, nunca mais trabalhar na empresa. Eu trabalho só para a empresa. E trabalhar para a empresa permite pensar na estratégia, permite pensar a longo prazo, permite pensar em estratégias de marketing, Certo. blá, 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 blá. Trabalhar na empresa não te permite nada. Muito Não tens verdade. tempo. Não tens tempo. Percebes? Tens que ir aos pequenos almoços, tens que fazer... E tu dizes, sério, mas poupavas um ordenado ou dois. É verdade. Mas eu prefiro pagá-los, prefiro acrescentar valor às pessoas também É gastar beneficiam. aqui para colher lá à frente. Sim, epá, e teres isto, teres o tempo e teres esse fruto que estás a falar, e depois também, repara, eu tenho 2, 3 pessoas a trabalhar para mim, também beneficiam com isso, Claro. crescem com isso, e isso para mim alimenta-me. Se tu me dissesse, "Ah, mas podias poupar estes 2 ordenados, se calhar ganhar", pá, é verdade, se calhar até conseguia, mas só trabalhava na empresa, e eu reparei-me nisso, por exemplo, quando tinha o ginásio, eu reparei-me que nós queríamos fazer uma estratégia de marketing, na altura era uma corrida qualquer, já não me recordo bem, nós não tínhamos tempo. Não tínhamos. Eu tinha de dar treinos, depois tinha que ir para o alojamento, depois tinha... Não havia tempo para discutir. Olha, vamos fazer esta imagem. Então o que nós fazíamos era uma imagem qualquer, já não me recordo, imprime, está feito. Fica assim. Não, isto não é nada. Foi não. Percebes? Ou seja, eu não tinha... E eu decidi, quando saí do ginásio, fundamentalmente quando eu decidi isso, eu só me vou dedicar à empresa e vou trabalhar para a empresa. Epá, e mudou tudo. Certo. Tudo. Eu senti uma mudança a 100%. Brutal. Porque eu, de repente, só pensava na empresa. Eu, de repente, só tenho que pensar na estratégia que tem a longo prazo, de criar mais uma unidade, de pensar na estratégia de mar, pensar nos lençóis, pensar na cama, comprar... Eu sei que isto parece tão básico, mas quando tu estás colocado no terreno, tu não consegues pensar. Claro, óbvio. Percebes? E aqui é exatamente igual em todos os outros. E nós precisamos de tempo para pensar. Para terminar, nós também temos de ter esta consciência da responsabilidade que é nós, fundamentalmente eu e tu, estou a falar em concreto por causa da empresa, temos de ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade que isto é um legado e que enquanto cá estivermos, enquanto for possível, não é? Nós temos que construir e temos que tentar fazer o melhor disto. Certo. E a mim incomoda-me ver muitas vezes, e acontece, O contrário. incomoda-me muitas vezes ter empresários, os filhos, ou não sei o quê, pá, que eventualmente a empresa A até fora, abdicar. abdicam ou acabam por aquilo que falamos, percebes? Os valores dele é alocar o capital, vou fazer crescer a empresa. Isso para mim Pá, nunca não. foi a opção. Pá, e ainda bem, mas isto é difícil, manteres isto, volto novamente a dizer, só para terminar mesmo, que é a consistência. Consistência que é do caralho, é muito Isso para mim complicado. nunca foi a opção, Sérgio. Eu sei que tu vais crescer, não tenho dúvidas nenhumas. Se tu mantiveres assim, não tenho dúvidas nenhumas. Tu vais crescer. Vou manter. Eu sei que sim. Vou manter. Como pessoas assim como tu perto de mim é fácil. Não sei se queres dizer alguma coisa para a malta. Opá, Eu vou deixar também o link da descrição também da parte acho que do não, olha, Instagram acima dele. de tudo, gostei muito de estar cá contigo. Eu, mais uma vez, referir que eu tinha muita curiosidade em conhecer o teu espaço. Foi espetacular. O espaço é brutal. Venham cá conhecer. Venham cá conhecer. Eu não gosto muito de andar nas vistas, eu gosto de trabalhar na sombra. Gostei desta conversa, certamente será das poucas que eu irei ter. Pá, acima de tudo, o que eu quero é dizer que na última pergunta que me fizeste, nós somos alvos do nosso ambiente, Certo. ok? O ambiente moldou-me até hoje ao facto de estar aqui contigo e vai-me continuar a moldar, certamente. Um abraço. Por isso, maldinha, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, deixem likezinho, comentem e acima de tudo partilhem, que é muito importante para nós. Tá bom, malta? Um abraço e espero que tenham gostado. Um abraço.